Esse episódio é em parceria com a Vestida de Sonhos. A Vestida de Sonhos é uma escola de costura de Brasília e desde o ano passado ela está com curso de costura à distância para qualquer pessoa do mundo aprender a costurar para valer no conforto da sua casa. Para saber mais, segue ela lá no Instagram, é @vestida de sonhos, e no site deles, www.vestidadesonhos.com, e em todas as outras redes sociais também, Vestida de Sonhos. Segue eles lá e comenta na última foto que vocês estão indo lá pelo Trampa Onde, ok? Sonhe e vista-se dele no final. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Augusto Azevedo, sejam bem-vindos a mais um episódio aí do Trampa Onde. Hoje a gente tem um convidado muito mais especial aqui com a gente. Vou deixar o Nilson se apresentar. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nilson e hoje a gente tá num dos episódios que eu tava mais esperando desde que a gente tinha listado essa primeira leva de convidados. E eu acho que vai ser muito da hora. E eu acho que foi um que teve mais interação quando a gente postou, né? Então vamos lá? Oi pessoal, meu nome é Priscila, eu sou costureira e professora de costura na Escola de Costura Vestida de Sonhos. Então, Priscila, pra gente começar o papo, eu que já te conheço e sei mais ou menos da tua história, não tanto quanto o Augusto, né? Mas conta um pouco como que a costura surgiu na tua vida, pra quem ainda não conhece, pra quem ainda não viu nada sobre você. E como que era a pequena Priscila, descobrindo a costura e tudo mais? Bom, então, na verdade, eu nunca me imaginei costurando quando criança. Eu sempre gostei de fazer coisas, mas coisas em geral. Eu fazia os meus brinquedos, eu fazia os meus acessórios, tipo bijuteria, essas coisas. Mas uma coisa que nunca passou pela minha cabeça é que era possível fazer as próprias roupas. Mas sempre que eu comprava uma roupa, eu já ficava imaginando como que eu queria que ela fosse. E eu ficava fazendo essas alterações à mão. E ficava muito ruim. Eu era péssima de costurar à mão. E minha mãe ficava vendo que eu ficava estragando as roupas novas e ficava brigando comigo. E por isso ela me deu uma máquina de costura. Quando eu sentei na máquina de costura a primeira vez, assim, foi muito mágico, sabe? Eu lembro até hoje da sensação. Era como se fosse realmente um poder, sabe? De poder fazer coisas com aquele objeto. E poder fazer com tanta perfeição, se eu me aperfeiçoasse naquilo, né? E isso foi com quantos anos? Foi com 19 anos que eu ganhei a minha primeira máquina de costura da minha mãe. E você, começou a mudar as roupas assim com 19 também ou antes? Assim, desde que eu me entendo por gente, eu sempre ficava mudando as minhas roupas. Assim, eu fazia estampa nelas, pintava com aquelas tintas de tecido, ficava fazendo uns recortes, colocava umas fitas. Eu fazia um monte de coisa, assim, pra ficar completamente diferente das roupas das outras pessoas, porque eu meio que não gostava muito nem da ideia de pensar, de encontrar alguém que tivesse a mesma roupa que eu. Então, além de ter uma certa vontade de me expressar mais, assim, das coisas que eu gostava, porque eu não conseguia encontrar roupas que tinham o estilo que eu queria ter. Então, eu gostava de ficar fazendo essas modificações assim. Quando eu era adolescente, eu era roqueira, eu era fã da Avril Lavigne. E as roupas da Avril Lavigne eu achava lindas, assim, maravilhosas. E não tinha nada aqui no Brasil, nada nem parecido. E aí eu ficava fazendo um monte de coisa pra ficar fazendo roupas, assim, que fossem diferentes, tipo as dela, assim. E nessa época você fazia o que da vida? Então, eu comecei a trabalhar bem nova, com 10 anos. Eu comecei a trabalhar porque a minha mãe, eu queria muita coisa, minha mãe sempre falava assim, quando eu tiver dinheiro eu te dou, quando eu tiver dinheiro eu te dou, e nunca tinha dinheiro pra dar. E aí, eu comecei a fazer um curso de bijuteria, e aí eu me encantei muito com aquela possibilidade também de poder fazer aquelas coisas, e era tantas coisas diferentes que a gente podia fazer, e eram bijuterias de miçanga. E aí eu fazia, minha mãe levava pro trabalho dela e vendia. E eu amei tanto aquela sensação de poder finalmente ter dinheiro pra comprar as coisas que eu queria, sabe? E aí, com 10 anos, eu fiz isso até os 12. Depois disso, quando eu tinha 12 anos, a minha mãe teve a ideia de vender cerveja na rodoviária do Plano Piloto como ambulante, assim, colocando as cervejas na caixinha e vendendo. E aí, a gente fazia isso toda sexta, sábado e domingo. Aí eu fiquei fazendo isso dos 12 aos 16, e aí ela me pagava pra ajudar ela. E aí era uma época bem legal, que eu ganhava um dinheiro legal e conseguia comprar as minhas coisas, sonhos de adolescente. E comprava as minhas revistas, as coisas da Avril Lavigne, CD.
E depois disso, com 16, quase 17, eu consegui um estágio na CAESB e fiquei lá até os 18 anos. Depois, quando eu saí do ensino médio, que eu terminei com 18 porque eu reprovei a sexta série, eu fui trabalhar de telemarketing, foi o meu primeiro trabalho. E aí, lá, quando eu tava nesse trabalho, que eu ganhei minha primeira máquina de costura aos 19. Então, essa foi a minha carreira profissional. Uma carreira pré-costura. Isso. E, tipo assim, na escola, como que você era? Você era, tipo, uma aluna boa e tal? Eu era uma aluna bem mais ou menos. Bem mais ou menos mesmo, assim. Tipo, eu tenho dislexia e tenho déficit de atenção. Então, meio que a forma como o ensino da escola é feito, meio que nunca se adequou muito à minha forma de aprender. Quando eu tava na primeira série, eu tinha uma professora que falava pra minha mãe que eu era retardada, né? Que é um termo que a gente sabe que não é legal de usar, mas enfim, na época não se falava muito sobre isso. E ela falava pra minha mãe que achava que eu era retardada porque eu passava o dia inteiro olhando pro teto. Mas é porque não tinha nada lá que me chamava atenção, que prendia a minha atenção. Então eu acabava vivendo no meu mundo, sabe? As pessoas falavam que eu vivia no mundo da lua, porque eu tava sempre olhando pro teto. E isso meio que assim, eu lembro que quando eu era criança eu me sentia muito burra mesmo, sabe? Eu me sentia, sei lá, como se eu não conseguisse aprender as coisas. Eu não lembro do momento em que eu aprendi a ler exatamente, porque uma vez essa mesma professora da primeira série bateu no quadro assim e falou assim: Priscila, lê aqui. E aí eu olhei pro quadro desesperada, porque na minha cabeça eu não sabia ler nada. E eu olhei assim e falei: gente, será que tá escrito isso mesmo lá, assim, na minha cabeça? Eu me lembro perfeitamente desse dia. E aí eu comecei a falar o que eu achei que era, e aí eu lembro que ela regalou o olho, tipo, e eu fiquei: será que tá certo, será que tá errado? Aí ela falou: continua. E aí eu descobri que eu sabia ler nesse dia. Mas eu não sei como que eu aprendi a ler, simplesmente, porque acho que eu fui ouvindo uma coisa aqui, uma coisa ali, sem ser, sei lá, muito no método convencional, mas aprendi. Eu tinha 7 anos quando aprendi a ler, e eu nunca me dei muito bem, assim, em quase nenhuma matéria. Eu era péssima em português, porque eu tenho dislexia, então, né, as coisas nunca entraram muito bem na minha cabeça, principalmente relacionada a português, e eu era muito boa em matemática. Sempre fui muito boa em matemática, assim, desde do prézinho, assim, era a única coisa que eu conseguia realmente, assim, assimilar. Não sei explicar exatamente o porquê, mas foi uma matéria, assim, que eu nunca tive problema e conseguia tirar notas boas. Eu conseguia olhar para o quadro e entender, aquilo fazia, tinha uma lógica, né? As outras matérias era muita coisa de decorar, sei lá, era diferente. A matemática, ela tem uma lógica, então se você entende a lógica dela, você vai embora e consegue ir passar por tudo, assim. Então, eu era essa pessoa na escola. E era também a garota do fundão, porque como eu não me dava bem em nenhuma matéria, eu ficava lá no meio da galera mesmo que não se dava bem também. E eu acho que muita gente que vai ouvir isso, que tá ouvindo isso aqui, vai acabar se identificando, porque a escola realmente tem um tipo de ensino que é muito, como é que posso dizer, é meio pra englobar tudo, sabe? Não tem um jeito de olhar para uma pessoa que tem uma dificuldade ou de despertar um outro tipo de interesse. E é realmente quando eu fui até ficando mais velho, assim, depois do ensino médio e tudo mais, que já tinha saído dessa parte de escola, que eu fui realmente entender que eu nunca tive vocação para nada que me foi oferecido dentro da escola. E acho que por isso eu não tinha tanto interesse em ir para a escola. E acho que você pode ter sentido isso também, porque é muito falho, né? Aquilo de você ficar decorando, jogar numa prova e passar de ano, sabe? Sim, sim. Nossa, eu passava colando assim mesmo. Fazia as colas, colocava embaixo da carteira e por aí vai. Mas eu amava a escola. Eu amava a escola. E tinha aquela comunidade no Orkut, né, antiga, tipo, odeio estudar, adoro a escola. Ou era adoro a escola, odeio estudar, enfim. Era uma coisa assim. Mas era isso, eu odiava estudar, mas eu amava a escola, amava as amizades, amava matar a aula, matava muita aula também. Quase reprovei uma vez por matar tanta aula. Tive que implorar: por favor, me dá umas presenças. Mas Eu te entendo, viu? Eu te entendo. no fim, deu certo. Passei, graças a Deus. E quando foi chegando assim o final do ensino médio, tipo, e aí, gente, qual faculdade vocês vão fazer? Vocês vão fazer vestibular, não sei o quê? Vai fazer Enem? Como que foi pra você? Então, eu
não fazia a mínima ideia do que eu iria fazer da minha vida. Eu não fazia a mínima ideia. Nunca tinham me falado nada, assim, tipo, e tal profissão você faz tal coisa, não sei o quê. Eu não tinha acesso à internet, assim, eu fui ter acesso à internet depois que eu saí do ensino médio, tipo, 2 anos depois. Eu tinha, assim, de, sei lá, ir numa lan house, ver Orkut. Eu não ficava pesquisando sobre outras coisas, assim. E eu não fazia a mínima ideia. E aí, quando eu tava no estágio, eu comecei a pesquisar algumas coisas e tal, bem quando tava mais no final do ensino médio mesmo, que a gente ia fazer o vestibular da UNB. E eu também não tinha muita esperança não, né? Na minha cabeça eu tava assim, não vai rolar mesmo, tá de boa esse negócio aqui e tal. Não vai virar. E aí eu me inscrevi para 8 vestibulares diferentes. Aí toda vez eu trocava. Só que eu achava que eu estava trocando. Só que na verdade eu estava me inscrevendo para um novo vestibular. E eu lembro que quando eu cheguei na sala tinha 8 carteiras assim com o meu nome. E aí eu tipo tava na cabeça que eu ia fazer o último que eu tinha me inscrevido. E você foi fazer todos. Só que, na verdade, quando eu cheguei lá, eu tinha a opção ainda de todos que eu tinha pensado. Aí tinha, tipo assim, língua japonês. Aí eu fiquei assim, tipo, véi, porque eu pensei, vou me inscrever pra isso aqui, porque eu acho que ninguém vai fazer. Só que aí depois eu fiquei sabendo que tinha pré-requisito. Eu fiquei, merda, véi, então não vai adiantar de nada. Aí eu, tipo, tive que desistir desse. Aí eu lembro que tinha geografia. Eu lembro desses 2 que tinha. E aí eu peguei e fiquei... Aí eu acho que eu fiz de geografia, se eu não me engano, porque eu gostava de geografia. Acho que eu coloquei história também. Mas só porque você gostava da matéria na escola, assim, nada demais. Tipo isso. E também sabia, era uma matéria que eu não era tão ruim, então eu pensava, ser professor. E aí tinha muito aquela mentalidade também de ser funcionário público, né? Então eu pensava, talvez aqui eu possa fazer esse negócio, fazer um concurso depois, virar professora e ser legal, tal, ganhar um saláriozinho maneiro. Pensei isso, né? E aí foi isso. E aí eu tirei notas boas no Enem, por incrível que pareça. Mas o Enem era mais fácil nessa época. Nossa, não tem nem comparação. Eu fiz Enem um tempo atrás e falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Na época era bem mais simples o Enem. E aí eu tirei uma nota boa no Enem. Eu tirei uma nota muito boa na redação. Viajei lá assim, e consegui tirar uma nota muito boa na redação. Na época nem valia 1000, era até 100. Eu tirei 92, que seria 920, né? Pô. E todo mundo ficou impactado. Foi tipo, acho que as 2 notas maiores da escola, assim, foi a minha e de uma outra menina. Na redação. Chupa dislexia, né? Na redação. No resto... Aí no outro, eu tirei tipo 70 e alguma coisa, e aí ficou em 80 e alguma coisa a média, sacou? Aí eu fiquei com 80 e alguma coisa, e aí eu não tinha a mínima noção de nada do que eu tava fazendo, né, gente? Eu não tava realmente preparada pra nada, mas eu não sabia que a minha nota era realmente uma nota boa, que eu poderia escolher vários cursos, assim, só que eu não sabia. E aí eu tava vendo uma vez um negócio que falou sobre relações internacionais. E aí eu fiquei tipo, nossa, que legal, relações internacionais, né? Tipo, foi explicando lá que, tipo, a pessoa, né, e tal, que o que mais falaram era assim, que era uma pessoa que viajava muito, não sei o que. Eu falei, viajar. Gostei, imagina você paga para viajar. Claro, né? Não, inclusive, aproveitando que você tá falando disso aí, eu acho que só quem gosta de relações internacionais é quem não sabe o que é relações internacionais. Exatamente. Porque, tipo, é política pura, ler umas paradas pavorosas. Nossa senhora, eu com déficit de atenção, dislexia, imagina fazendo relações internacionais. Não, e as línguas tem que aprender ainda. Aí 2 línguas, mas pra entrar na faculdade não precisa. Você tem que ter lá, até terminar você tem que ter, mas enquanto você tá, pra entrar não precisa. E aí eu me inscrevi no vestibular pra fazer relações internacionais e aí, tipo, consegui uma bolsa. E na Católica, inclusive, na época. E aí, tipo, véi, sacou? Tipo, eu poderia ter escolhido algumas coisas legais. Mas... Enfim, escolhi uma coisa que não tinha nada a ver. Quando chegou lá, tipo, as paradas, ciências políticas, não sei o quê. E eu, tipo, meu Deus, eu tô fazendo aqui, velho, eu odeio todas essas coisas, não tem nada a ver comigo. E nessa época você já costurava ou ainda não? Não, nunca tinha pegado na máquina de costura, nem imaginava que um dia eu ia fazer isso. Só 2 anos depois que eu ganhei foi em dezembro de 2009 que eu ganhei a máquina de costura. E aí eu larguei tudo, eu larguei emprego, larguei faculdade, larguei tudo e falei assim, olha, é isso aqui,
que eu vou fazer da minha vida. A minha mãe ficou meio assim, tipo, minha filha, isso é uma profissão de sofredor, você vai sofrer muito na vida. Não faz isso, procura uma profissão mais fácil, não sei o quê. E eu queria muito, assim, eu me encantei mesmo, assim, eu me apaixonei. E aí eu fazia as coisas e eu sou perfeccionista, mas eu sou perfeccionista por causa da minha mãe, né? E aí a minha mãe, eu fazia as coisas e eu ficava tão feliz. Não era pelo fato de estar perfeito, era pelo fato de eu ter conseguido fazer. E aí eu mostrava pra minha mãe colocava 800 defeitos, assim. Nossa, mas isso tá não sei o que, isso aqui tá aberto, isso aqui tá torto, isso aqui tá não sei o que lá. E eu ficava tão triste, eu ficava tipo, meu Deus, véi, que droga. E aí eu começava a chorar de raiva, porque eu queria que ela ficasse feliz porque eu consegui fazer, sabe? Só que ela só ficava vendo os defeitos da coisa. E a tua mãe, ela é costureira? Não, as minhas duas vós eram costureiras. A minha avó por parte de pai já faleceu, eu nem cheguei a conhecer. E a minha avó por parte de mãe era costureira. Só que eu também nunca tive a oportunidade de aprender nada com ela porque ela mora no Maranhão. Eu só a vi 2 vezes na minha vida, 3 vezes na minha vida. E foi a última vez eu tinha 20 anos. E eu já tava costurando, mas ela também nem tinha mais máquina de costura. Foi uma vez que eu fui pro Maranhão. Mas eu aprendi a costurar sozinha, assim. Eu desmanchava as roupas para ver como elas eram feitas, pegava metade dela para copiar o molde e fazia de novo. Não, então nessa época você já sabia, já tinha noção de ter molde, assim, né? Tipo, existe um molde. Na verdade é porque é um pouco intuitivo que tem um molde, porque não é simplesmente cortar um tecido, sabe? Primeiro você acha que é só cortar um tecido. Uhum. Eu acho que todas as pessoas que nunca costuraram acham que você pega o tecido, corta e vira uma roupa. Uhum. Só que aí quando você vai fazer, você vê que é impossível você só pegar o tecido e cortar e ele virar uma roupa. Uhum. E aí, tinha até, antigamente hoje em dia ainda tem, mas antigamente era muito mais usado revistas de molde, sabe? Uhum. E aí eu fui vendo essas coisas e descobrindo que tinha molde e tudo mais. E aí tinham as roupas que eu gostava muito e que eu também tinha acesso a ver como elas eram feitas. Eu tinha uma máquina, uma câmera fotográfica, na verdade, que eu ia desmanchando e tirando fotos de como eram as coisas enquanto eu tava desmanchando para eu conseguir fazer depois. E aí você, tipo, recosturava a própria roupa ou você já fazia outra roupa, tipo, com outro tecido, assim? Eu fazia outra roupa. E uma coisa que eu fazia muito, que é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que estão começando a fazer, é não usar o tecido definitivo que você quer fazer a roupa. Quando eu comecei, eu usava muito TNT. Primeiro porque é barato, né? Eu não tinha dinheiro para ficar comprando um monte de tecido. O TNT, ele é super barato. Ele dá um resultado que você consegue enxergar que a roupa ficou boa ou não, se ela ficou boa ou não. E você pode errar sem ficar triste porque você perdeu um tecido, né? Porque tecido é caro. Tipo, os tecidos mais baratos, assim, é pelo menos R$10. O TNT é R$1 em média, né? Então, é bem diferente. E aí, eu fazia e não conseguia fazer de primeira, né? Eu fazia 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, dependendo do que fosse, pra conseguir ter um resultado legal e ter confiança de fazer no tecido principal, no tecido final, né? A partir do momento que você ganha a máquina de costura e você começa a aprender e tal, você falou que largou a faculdade, largou o emprego, tudo para costurar. E a partir de que momento você começou a ganhar algum dinheiro com isso? Então, quando eu ganhei a máquina de costura, eu trabalhava de telemarketing, né? E telemarketing geralmente é um call center lotado de mulheres. E aí eu tinha uma nécessaire que eu usava ela e eu tinha muita raiva porque ela era com um tecido grossinho assim, mas eu tinha deixado cair um batom nela, ela era linda e ela ficou toda manchada. E eu ia no banheiro, como ela era de tecido, eu colocava assim no banheiro, aí eu saía, ela tava, dependendo se a pia tivesse molhada, ela saía toda molhada e eu ficava super com raiva, assim, tipo, falando, ai, nossa, que saco, porque o povo não coloca um plástico nisso. E eu sempre procurava necessaire que tinha plástico, e ou ela tinha por dentro ou ela tinha por fora. E aí, eu tinha essa necessaire que eu gostava muito dela, e aí eu pensei, nossa, isso aqui deve ser uma coisa razoavelmente simples de fazer. Minha mãe tinha um resto de plástico de mesa, aqueles plásticos transparentes, eu tinha um resto de tecido lá. E aí eu tentei fazer essa nécessaire.
E aí eu consegui fazer, eu tive um problema que o tecido que era pra ser o de fora ficou pra dentro, o que era de dentro ficou pra fora, porque eu não sabia colocar zíper. Mas deu certo. E aí eu fiquei assim, emocionadíssima, né? Fiz uma necessaire e tal. E aí ela tinha o plástico por dentro e por fora. E aí ótimo, consegui resolver meu problema. Levei pro trabalho e aí eu tava empolgada, porque, né, quando eu conseguia fazer uma coisa, eu ficava muito feliz. Aí eu tinha uma amiga que era muito amiga minha na época, Ana Paula, e eu mostrei pra ela, Ana, olha o que eu fiz e tal. E aí ela falou assim, nossa, você que fez, ficou muito legal. E realmente essa ideia de ter o plástico por dentro e por fora é muito legal. Faz uma pra mim? Quanto que você cobra? E aí eu fiquei tipo, nossa, eu tinha pensado em fazer para vender, mas já que você perguntou, vamos aí, R$10 tá bom. Aí eu fui e no outro dia, cheguei em casa, já fiz e já levei pra ela no outro dia. Com o zíper certo dessa vez, né? Tinha entendido o erro. E aí entreguei pra ela e ela amou e tal. Aí pegou e começou a mostrar pra todo mundo. O pessoal começou a perguntar quanto é que era. Aí eu peguei e falei, tipo assim, Ana, não fala pra ninguém que eu fiz pra você por R$10, porque eu não sei quanto que é o material. Eu fiz por 10 pra você. Vou colocar R$15. E aí... Visionária. E aí... Não, aí eu peguei e comecei a falar pra galera, é R$15 e tal, é R$15. Aí uma menina pegou e falou assim, eu vou viajar e eu queria muito que tivesse 3, mas que fossem 3 de tamanhos diferentes, porque eu quero colocar chapinha com as coisas de cabelo em uma, negócio de maquiagem em outra e de higiene na outra, não sei o quê. Aí eu falei assim, faz um kit viagem. Eu falei, nossa, gostei, consigo fazer de outro tamanho, que era só um retângulo o negócio. Aí cheguei em casa, fiz o molde lá dos 3 tamanhos. Aí fiz pra ela e daqui a pouco o povo do call center todo tava sabendo que eu tava fazendo necessaire pra vender. E comecei a vender. E aí quando eu parei pra analisar, eu tava ganhando mais dinheiro fazendo necessaire do que no meu trabalho. E eu passava, 8 horas no meu trabalho. Então se eu estivesse em casa, eu ia ganhar muito mais. E a minha mãe, nessa época, coincidentemente, também trabalhava em um call center. Que tinha mais outros... penca de mulher assim. E aí minha mãe começou a vender no trabalho dela também. E aí eu conversei com a minha chefe e tal, consegui fazer com que eles me demitissem pra eu ter, assim, né, uma segurança de ter um seguro-desemprego e alguma coisa pra pagar os cartões de crédito da vida. Claro. E aí eu saí, consegui começar a trabalhar com isso. E a minha mãe recebeu uma encomenda, que a minha mãe trabalhava na Secretaria de Segurança, recebendo as ligações do 190, né, na época. E aí tinha uma policial lá que ia fazer a festa de aniversário da filha dela e encomendou 100 necessaires. Caramba. Aí ela perguntou por quanto eu faria as 100 necessaires. Aí eu falei, R$12. É o meu desconto. E aí uma coisa que eu não falei é que depois eu fiz os cálculos de quanto eu gastava pra fazer cada necessaire. E aí era uma média de R$1,50 mais ou menos que eu gastava pra fazer cada uma. Então tinha um lucro muito bom. É verdade. Aí eu fui, aí assim, a minha máquina que minha mãe me deu, isso foi mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses depois que eu tinha ganhado a máquina, foi bem rápido que tudo aconteceu. Ela não tava dando conta mais, porque eu passava o dia todo costurando nela e eu já tinha pegado o jeito dela, eu costurava, ela ficava pulando na mesa assim, e aí eu precisava de uma outra máquina, uma máquina mais profissional. E aí eu falei com a minha mãe, já que essa mulher encomendou aí 100 necessaires, deve dar pra comprar uma máquina boa, porque a que eu tinha sido R$200, até hoje eu lembro o preço dela. Aí a gente chegou lá no Tágua Center, aí vi a máquina industrial, R$1.100, eu ia ganhar 1.200. Aí eu falei, top! Aí eu consegui comprar a máquina e consegui comprar praticamente todos os materiais pra fazer todas as necessaires. Já pagou tudo, assim. E aí ela pagou adiantado, com o dinheiro que ela pagou, tu já usou? Não, a minha mãe, ela pediu pra dividir de 3 vezes tá. E minha mãe dividiu a máquina também 3 vezes no cheque. Ah, entendi. Mas assim, deu tudo certo. Você pagou, né? Minha primeira máquina de costura com uma encomenda e aí depois foi fazer várias coisas. E aí, depois desse trampo aí que você fez essa encomenda, acho que te deu um gás, né? Pra, sei lá, investir mais tempo nisso e como tu já tinha saído do trabalho, acabou que foi um caminho natural, né? Não, sim, sei lá, eu vi que, e assim, o que eu percebi muito nessa experiência é que às vezes você fica pensando assim, eu tenho que ter uma ideia surreal, eu tenho que ter uma ideia incrível. E assim, a minha ideia foi uma coisa tão simples, só enxergar uma necessidade que eu mesma tinha.
que era um problema que provavelmente todo mundo passa, assim, quando compra uma necessaire desse jeito. E essa era a minha propaganda, né? Que, tipo, você pode colocar suas maquiagens e se alguma coisa estragar ali dentro, abrir, você só passa um paninho por dentro e sai, sabe? E, assim, era uma coisa muito simples, que, assim, foi crescendo muito rápido, as pessoas falavam, e aí eu colocava no Facebook também. E aí eu fui vendo um mercado que era muito grande para explorar, né? Porque existia o mundo inteiro, no caso, o Brasil inteiro, que eu poderia vender as minhas coisas, sabe? Principalmente porque a gente tinha a internet, né? Já, naquela época já dava para vender coisas pela internet. E aí depois disso você criou mais alguma coisa além dessa necessaire? Então, eu sou muito apaixonada por música, né? E essa paixão minha, assim, eu gosto muito também de coisas antigas. Então, eu gosto muito de ouvir música no disco de vinil. E aí, uma vez eu tava passando na frente da Imaginarium e vi uma bolsa, tipo uma sacola, tipo uma eco bag, que tinha o desenho de uma fita na frente. Uma fita de música mesmo, sabe? Fita cassete. E aí, eu olhei assim e pensei, cara, se tem uma bolsa de fita, por que não uma bolsa de disco de vinil? Só que com vinil de verdade. E aí eu fui tentando fazer vários protótipos até chegar no resultado. E aí eu criei uma bolsa que era de disco de vinil. Caraca. Que aí essa foi, assim, tipo, o auge, assim, de tudo, sabe? Essa bolsa, ela se vendia sozinha. Eu tava andando no meio da rua e as pessoas perguntavam, e aí eu já andava sempre com cartão ali pra passar, tipo, ó, aqui eu que faço, tanto, só encomendar, me ligar, me mandar mensagem nesse número aqui, que a gente conversa, isso aqui. Aí eu tinha um blog também, que aí eu fiz várias fotos péssimas, fotos horríveis. Quando eu vejo hoje, eu falo, meu Deus do céu, que isso? Mas assim, dava pra entender o que era. Dá pra vender, né? Aí no cartão tinha o blog, né? Blogspot. O nome da marca era Savoir-Faire. Ninguém conseguia falar esse nome, falava errado. E aí, tinha lá o blog pra pessoa entrar e ver, tipo, meio que o catálogo das coisas que eu fazia. E isso já era que ano? Isso aí já era um 2011 mais ou menos. Eu já tava nesse rolê já de fazer, tipo, bolsa bem direitinho. Já tava costurando bem, assim, que eu olhava assim Saquei. e falava assim, gente, isso aqui foi feito na China, direito. Foi bem rápido, né, na verdade? Porque como eu saí do trabalho, tipo, assim que eu ganhei a máquina, 2 meses depois eu já tava me dedicando mesmo pra aprender a costurar. E eu tinha muito na minha cabeça, assim, eu quero ser uma costureira muito boa. E eu vou me dedicar pra ser uma costureira muito boa, assim. Eu quero ser muito boa. E aí eu costurava todos os dias, assim, tipo, cerca de 10 horas por dia, sempre olhando o que eu poderia melhorar. E minha mãe também me lembrando quando não tava bom, né? Que ela toda vez chegava, isso aqui tá torto, isso aqui não sei o quê. E aí eu aprendi a costurar muito rápido, porque em 2 anos eu aprendi a costurar praticamente como eu sei costurar hoje, assim. Caramba. Na raça. Mas, tipo assim, o que tu aprendia fazendo bolsa e necessaire e tal, você conseguia adaptar pra roupa? Ou nessa época você só fazia bolsa e necessaire mesmo? Eu só fazia bolsa e necessaire pra vender, porque eu não sentia segurança de fazer roupa pra ninguém, porque eu não sabia modelar, né? Eu sabia costurar. Mas pra mim, eu fazia várias roupas, várias roupas, assim, de vários jeitos diferentes. Pegava as minhas roupas e ia adaptando. Eu comecei a ter uma noção de modelagem de ir fazendo teste mesmo, assim, no TNT. Eu pensava, e se esse decote aqui eu fizer tal coisa? Será que é o que dá certo? Aí eu testava e não dava certo, às vezes dava certo, às vezes dava muito errado. E aí eu ia testando e vendo algumas coisas, mas eu realmente não sabia modelar, porque é um negócio meio complexo, assim, pra você aprender 100% sozinho. Dá pra aprender com livro, você aprende, mas eu nem tinha livro, então nem sabia, assim, onde achar um livro de modelagem. É isso que eu ia perguntar, porque, assim, é uma coisa que a gente não vê em quase lugar nenhum, né? Porque a gente que anda em livraria e tal, a gente dá uma olhada nas coisas, mas é muito difícil você achar uma coisa técnica, assim, sobre costura, né? Eu, pelo menos na minha vivência, assim, antes de te conhecer e tal, nunca tinha visto. E sempre tem aquele rolo, assim, a gente que sempre mora em lugar, mas que é lugar pequeno e tal, tem sempre a tia da costura ali, que faz uma barra de calça, mas a gente nunca teve o contato, eu também nunca tive o contato de
de uma pessoa que realmente faz umas paradas mais assim, mais mirabolante mesmo, que nem o trampo da Priscila, né? Uhum. Não, sim, e assim, eu era muito, eu falo mesmo assim, que eu era muito ingênua mesmo, sabe? Eu não sabia de nada mesmo, assim, porque eu, sei lá, eu não tinha acesso a muita coisa. Eu vivia em Braslândia, que não tem nada, é realmente, assim, uma cidadezinha muito pequena, não tem absolutamente nada, e aquela sempre foi a minha vida, então eu não sabia de absolutamente nada. Então, assim, eram coisas que realmente nem passavam pela minha cabeça, o fato de existir. Por exemplo, eu nunca pensei, eu demorei, mesmo depois que eu tava costurando, a entender que eu poderia fazer uma faculdade nessa área, sabe? Foi uma coisa assim que demorou pra cair a ficha, assim, uma coisa muito básica. Mas nunca Uhum. passou assim pela minha cabeça, fazer uma faculdade que envolva costura. Nunca passou. Uhum. Assim, tipo, sei lá, achava que. Até porque as pessoas que sempre falavam comigo eram tipo assim, nossa, você é costureira. Ah, costureira. Aí eu pensava, tipo, não existe faculdade pra ser costureira, sabe? Aham. Era mais ou menos isso, assim. Então, tipo, sei lá, eu nem pensava. E aí, modelagem, eu via aqueles negócios na revista, e na revista aquele monte de risco, uns negócios super, assim, você fica, meu Deus do céu, como é que é isso? Eu sabia que era um negócio que não era simples de fazer, mas eu não fazia a mínima ideia de por onde começar. E aí, só depois que eu fui pro Senai, a única formação que eu fiz foi um curso de modelagem básico, foi o único curso que eu fiz de modelagem, que aí eu entendi como é que era a coisa. E aí eu fiz esse curso e como eu já tinha toda essa vivência, que aí eu te falo que a prática ela é um negócio assim maravilhoso, porque a minha visão era completamente diferente da de todo mundo, mas antes eu não tinha essa visão, eu desenvolvi essa visão, não é que todo mundo fala assim, nossa, Priscila, você tem o dom, não sei o quê, não Uhum. é dom não, gente, é quebrando muita cabeça, rasgando muito tecido, e chorando muito, gritando muito, Uhum. xingando muito, esse é o nome, se isso é dom, então tá bom, então eu tenho, porque foi desse jeito. Mas quando eu cheguei no Senai, eu tinha um diferencial muito grande das outras pessoas, porque eu já costurava há um bom tempo, já tinha feito muito teste, assim, olhava na revista uma roupa e eu pensava assim, será que se eu fizer tal coisa dá certo? Aí eu ia testava e não dava certo. E algumas vezes eu testava e dava certo. E aí quando eu cheguei lá, que era modelagem básica, eu não sabia como fazer aquela base, aquelas coisas, os cálculos e tudo mais. Mas quando fazia a base, aí eu já tinha uma noção de como fazer algumas interpretações que eu tinha testado e tinha dado certo. Então isso fez com que eu tivesse muito à frente das pessoas que estavam lá. Mas é porque era todo mundo muitas pessoas que nunca tinham feito nada, né? E aí a modelagem, quando você nunca viu nada dela, você fica, tipo, assustadíssimo, porque é matemática, né? O povo geralmente tem medo de matemática. E eu ainda tinha essa vantagem também, que sempre gostei de matemática, então eu me senti muito assim em casa, digamos, quando eu fui para esse curso, sabe? E outra coisa também é que eu já sabia como que as roupas eram antes de costurar, porque eu já tinha feito várias roupas e quando você nunca modelou, você vê um gancho, a calça daquele jeito, você fica, meu Deus, o que que tá acontecendo? E eu via que as pessoas ficavam muito perdidas, só que eu já conhecia como era uma calça. Então, pra mim foi muito mais fácil também. De assimilar, né? Como que era o molde e tal. Como Isso, fazia. exatamente. E esse curso do Senai é tipo o curso profissionalizante, é? Esse que eu fiz, ele é um curso profissionalizante, era um curso de 2 meses. Eu E é ganhei de o. modelagem, só de É, modelagem. isso, eu ganhei o curso porque eu fui convidada para participar da Olimpíada do Conhecimento na época por conta das coisas que eu fazia. A filha da Terezinha, que era a coordenadora lá do Sinai, ela viu as coisas que eu fazia e ela achou muito legal e perguntou se eu já tinha ouvido falar da Olimpíada do Conhecimento. E eu nunca tinha ouvido falar de nada, né? Não sabia nem que tinha faculdade de moda, quanto mais Olimpíada do Conhecimento. Uhum. E aí ela me explicou o que que era e eu fiquei, meu Deus, eu quero participar desse negócio. E aí eu sabia costurar, ela perguntou, você sabe costurar, sabe modelar, não sei o que. Eu falei assim, não sei, eu sei costurar, sim, mas modelar eu não sei nada. Uhum. Aí a Terezinha pegou e falou, então você vai ganhar o curso de modelagem e tal, na época era 1000 e alguma coisa, e eu ganhei o curso. E aí eu me Uhum. dediquei muito, assim, tudo que eu aprendia, eu chegava em casa e refazia 5 vezes, assim, pra entender bem o que estava acontecendo, porque eu queria ganhar, né? Uhum. E você ganhou? O que que acontece? A Olimpíada do Conhecimento que eu participei, ela começou como design de moda, e aí tinha o estadual, e depois tinha o nacional e depois o mundial. Só que aí, no meio da competição,
eles mudaram para tecnologia da moda, o nome da modalidade. E aí, quando eles mudaram a idade também. E aí, eu não pude participar do Nacional para ir para o Mundial, porque se eu participasse do Nacional e ganhasse, eu não poderia ir para o Mundial. Aí, eu só passei na estadual, fiquei treinando por um tempo pro Nacional, mas aí não deu, por conta da idade. Aí, quando estava faltando 2 meses, a gente descobriu isso. E aí, eu fiquei treinando uma menina que ela ficou em 6º lugar. Ela não sabia nada. Ela só tinha feito um curso de modelagem no Senai, tinha acabado de fazer o curso e a gente viu ela lá pela idade mesmo, já que era uma pessoa que estava lá, já sabia alguma coisa. E aí ela aprendeu costura do zero comigo e com a Estefânia, e ela ficou em 6º lugar no Nacional. Caramba. Ela ficou, tipo, muito bem, assim, a gente não esperava que ela ia ficar tão bem, porque a galera tava treinando há 2 anos, assim, né? Mas a bichinha também ela era boa, assim, ela era bem dedicada. E ainda existe essa competição? Existe, ela é cabulosíssima, assim, é tipo um negócio bem grande. Mas hoje ainda é essa temática que você falou? Então, hoje é tecnologia da moda, não existe mais o design de moda, que só existe... Eu acho que eu fui a última galera que pegou design de moda. E aí isso foi uma coisa que foi muito legal, porque assim, como eu fiz o design de moda, aí não tinha nada de costura, né? Não aprendia nada de costura. E nem de modelagem, nem de nada. Era voltado pra criação. Então, eu fui para a parte que meio que faltava, que era desenvolvimento de coleção, aprender a desenhar, todas essas coisas. Então, foi uma coisa que foi muito boa, porque foi isso, depois mudou para a tecnologia da moda, que era mais voltada, assim, digamos, para alta costura, assim, né? Uma coisa mais baseada em alta costura. E aí, eu aprendi muito sobre mulagem, sobre acabamentos finos, alfaiataria, assim, tipo, que é um negócio que eu sou apaixonada, que a gente era muito focada em alfaiataria. E aí eu tive a oportunidade de aprender muito sobre essas duas coisas. Se fosse só tecnologia da moda ou design de moda, eu só ia aprender um. Então acabou que não foi de todo mal, né? Eu não tive a oportunidade de ir pro Mundial, de competir e tal, mas o aprendizado que eu tive, assim, a oportunidade principalmente e a estrutura do Senai, sabe? Porque, assim, a minha treinadora, ela não tinha tanto tempo pra ficar comigo, mas ela tinha livros incríveis, assim, tipo, coisas que eu nunca vi na minha vida. Mesmo depois, assim, que eu saí de lá, eu já tentei encontrar alguns livros que ela tinha e nunca achei. Acho que era coisa antiga, assim, que ela comprou quando tava na época da faculdade dela. Então, enfim, não existe mais. E era um intensivão, assim, né? Era um intensivão, era tipo 12 horas de treinamento por dia, assim. E com livros incríveis e com toda a estrutura que o Senai tem, sabe? Por mais que eu tivesse realmente meio sozinha, assim... Como eu já tive essa vivência de antes aprender a costurar sozinha, então meio que aquilo ali pra mim foi uma coisa meio que natural, sabe? Até porque na Olimpíada, em muitos casos assim, eles meio que te forçam a ficar meio sozinho pra você saber lidar quando o seu instrutor não estiver ali com você, sabe? Que você vai competir, né? E aí você tá sob pressão e você tá sozinho. Então, você tem que saber, de acordo com as alterações que tiver, se virar. E o Senai, ele te dava uma bolsa, né, nessa época? Dava, era de R$300. R$300 e passagem. E aí eu fazia bolsa, né? Tipo, quando eu chegava em casa eu ainda ia costurar pra conseguir ganhar um dinheirinho a mais, né? Porque eu já tava com 22 anos, queria fazer minhas coisas também, né? R$300 não dá para nada. É foda, né? Mas aí a bolsa não era R$12 não, né? 12? A bolsa. Não, era a bolsa de disco. Não, a bolsa de disco era 150 na época. Tinha a de 150 que era com uma alça e a de 200 que era com 2 alças. Vendia umas 3 ali e já dava alguma coisa. Já era mais que o estágio, né? Com certeza. Era estágio mesmo lá? Não, lá era competição. Aí a gente tinha uma bolsa pra ficar na competição. Sim. Tipo bolsa atleta, né? Tipo isso. E aí, lá depois desse lance que você acompanhou a menina e treinou ela, foi aí que você viu também que conseguiria dar aula? Porque hoje você também tem a escola e tal. Então, foi o meu primeiro contato com dar aula, né? Dar aula o nome dela era Natália. E foi uma coisa muito legal, assim. A gente pegou, na verdade, foram 3 alunos na época pra ver quem ia ser o melhor, né? Quem sairia melhor. Eram 3 pessoas que estavam fazendo o curso lá, o profissionalizante lá, na época, que tinha a idade adequada pra participar. E aí, foi muito legal, assim, tipo, eu tinha 3 alunos, aí eu ficava ensinando as coisas pra eles. E aí, quando eles conseguiam, eu ficava super emocionada, tipo, ai meu Deus, foi eu que ensinei isso pra eles. E aí, eles ficavam super felizes, eles me abraçavam quando eles conseguiam também. Aí era uma coisa muito legal, assim.
E aí, sei lá, eu comecei a gostar muito, assim, de dar aula ali. Naquele momento foi o primeiro contato. E aí, depois de um tempo, eu comecei a dar aula nos cursos profissionalizantes mesmo, de modelagem em uma época e depois quer dizer, primeiro de costura e depois de modelagem. Isso no Senai. Isso no Senai. E aí, assim, foi o momento em que realmente eu vi que eu tinha uma paixão por dar aula. Assim, eu gostava muito. O pessoal falava que gostava muito da minha didática, falava que era muito legal o jeito que eu explicava as coisas. E eu não sabia que era legal o jeito que eu explicava as coisas, você só vai sabendo quando as pessoas vão falando, né? E eu gostava muito. E assim, como eu aprendi sozinha, a minha forma de enxergar a costura é muito diferente de uma pessoa que realmente fez um curso, né? Eu observo detalhes que passa batido quando alguém te explica, porque quando você tá aprendendo sozinho, você erra tanto que aquilo ali fica com muitos detalhes na sua cabeça do meio como você vai chegar naquilo. Então, eu sempre tentava passar todos esses detalhes para que as pessoas conseguissem fazer com perfeição. Dessa forma você cria um método, né, na verdade. Exatamente. E aí o pessoal gostava bastante da forma como eu explicava. Eu lembro da primeira vez que eu dei um curso no Senai, que os alunos, assim, no Senai é muito legal, assim, também, porque nessa época que eu dava aula, tinha esses projetos sociais, que tinham cursos gratuitos e tudo mais. E aí, assim, umas histórias lindas, assim, tipo, lindas e sofridas, né? Assim, de pessoas, de mulheres, né? A maioria eram mulheres, que, assim... A história era, eu tenho 7 filhos, meu marido trabalha, mas ele é alcoólatra e não tem como a gente sobreviver com o salário que ele ganha, porque além de ganhar pouco, ainda não fica todo o dinheiro pra gente poder sustentar os meninos. E eu queria ter pelo menos o dinheiro de fazer uma barra pra poder comprar um leite, sabe? E aí, assim, eram umas histórias, assim, que eu ficava, assim, tipo, muito assim, tipo, meu Deus, essa pessoa precisa aprender a costurar. Eu preciso que essa pessoa aprenda a costurar, porque imagina a diferença que vai fazer na vida dela se ela souber costurar. E isso revigorava e melhorava o seu trabalho também, né? Exatamente. E aí, assim, era bem tenso na época do Senai, porque eram muitas alunas, né? Eu já cheguei a ter 25 alunas em uma turma, pra mim sozinha. E aula de costura não é a aula que você bota no data show e explica pra todo mundo. Cada pessoa tem um ritmo de aprendizagem diferente. Então, eu tinha que explicar de pessoa por pessoa, repetir todo aquele processo pra cada pessoa. Quando eu chegava em casa, eu ficava sonhando e eu falo dormindo. Aí eu ficava falando como costurar um zíper dormindo. E aí... Mas aí era mais ou menos por aí. E essa galera dessa primeira turma, quando eu finalizei ela assim, eu nunca vou esquecer que a galera ficou assim tão... feliz, emocionada, que eles se juntaram, assim, eu ganhei tanto presente, que eu precisei que... Eu não tinha carro, na verdade, não tenho até hoje, e aí eu precisei de que uma pessoa fosse com um carro pra conseguir levar todas as coisas que eu ganhei, assim, todo mundo no Senai ficou assim, tipo, meu Deus! E eu fiquei também, meu Deus, o último dia ganhando um monte de coisa, meu Deus, gente, não precisa, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? A galera chegando com as coisas assim, é muito legal, assim, tipo, muito legal mesmo. Você se sente até amado, sabe? Então... Sim, com certeza. sei lá. Aí, assim, não tinha como. Eu fui cada vez aumentando mais o meu amor por dar aula, porque costura já era uma coisa que, de fato, eu amei de cara. E aí eu fui começando a amar essa outra aula, esse outro lado, né? Essa troca. E... sei lá, eu amo dar aula também. E você deu aula no Senai por quanto tempo? Por 2 anos. Aí lá você era contratada mesmo, né? E aí, aí assim, eu fazia várias coisas, né, simultaneamente. E aí eu comecei a fazer cosplay e essas coisas todas iam dando dinheiro, né? Eu gostava muito de fazer cosplay também, porque... primeiro que era uma coisa que me tirava da minha zona de conforto, porque eram umas roupas super diferentes, então assim, eu aprendi muito fazendo cosplay. Fazer assim, você fazia pros outros, você não era cosplayer, né? Isso, costurando cosplay, cosmaker. Então, eu aprendi muito, 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 porque chegava os negócios super mirabolantes, aí tinha que fazer coisa de bota, luva, chapéu, não sei o quê, e aí eu achava o máximo, porque as roupas comuns eu já, tipo, beleza, já consigo fazer essas coisas aqui. Agora, esses negócios aqui, nunca surgiu a oportunidade de fazer um negócio desse jeito aqui. Então, cara, que legal, quero fazer. E como o cosplay é uma área que, tipo, é muito difícil você encontrar uma costureira que consiga expressar exatamente o que é o cosplay, que, assim, o cosplayer, ele quer ser o próprio personagem.
Ele não quer uma fantasia, né? Não quer que seja, sei lá, tipo, a Mulher Maravilha, você coloca ali o símbolo da Mulher Maravilha, uma sainha, você tá fantasiada de Mulher Maravilha. Agora, o cosplay de Mulher Maravilha é a armadura da Mulher Maravilha, é um negócio assim real, idêntico. Você quer que seja a própria Mulher Maravilha o máximo, né? E aí eu tinha muito assim, eu sempre fui muito detalhista. Então eu comecei a me destacar muito fazendo cosplay, porque o primeiro que eu fiz assim, eu já consegui um retorno muito grande, porque eu consegui fazer idêntico ao que era a referência, assim. E aí começou a fazer um sucesso. E o legal do cosplay é que a galera que é cosplayer valoriza um cosplay bem feito. Então, assim, eu tinha um problema muito grande quando eu era costureira de fazer roupa para as outras pessoas, porque era um vestido de festa, a pessoa queria me pagar R$200 por um vestido que ia demorar 2 semanas para fazer. Ou seja, eu ia ganhar R$400 por mês para costurar. Já o cosplay, não. Eu falava assim, olha, esse negócio aqui é complicado. Tananã, tananã. É 1.500, por exemplo. A galera, no máximo, que falava era assim, você divide? Porque, né, pagar de uma vez... A galera de cosplay é muito apaixonada, né? E como antigamente, né, no mundo que não existia pandemia, tinha muito evento e nesses eventos, eu já fui em alguns, a gente vai tipo, sempre pra tirar foto com os melhores ali. E aí rola aquela crítica também quando vê um que não é muito legal, que aí eram os famosos cospobres, né? Não, e tem competição, né? Também. E tem competição, tem prêmio, Sim. tipo, tinha o Kodama, eles davam videogame, dava prêmio em grana, eu tipo, acho. quase investimento, né, velho? Sim. Então, tipo, mesmo que ela gastasse, sei lá, mil e poucos reais pra fazer uma parada, além do ego, né, tipo, todo mundo querendo tirar foto, que é muito da hora e tal, você também tem um reconhecimento, né? Sim. E aí, assim, foi um lugar também que, assim, que eu amei trabalhar. Tanto pelo desafio, quanto por ver o meu trabalho sendo valorizado, sabe? Cara, é muito legal, né? Tipo, você tá ali no tempo todo a galera dando na tua cabeça, tu é só uma costureira. Aí, de repente, alguém fala, meu Deus, olha os cosplays que ela faz. Foi, tipo, sabe? Do extremo oposto, assim. E aí, cara, uma galera começou a me procurar. E aí, tipo, o auge pra mim foi o dia que eu estava lá no meu... Eu tinha, na época, o auge era o Facebook, né? E aí eu estava lá na minha página, bem tranquila, e de repente vejo que uma pessoa chamada Daniele Vedovelli começa a me seguir. E assim, eu não entendo nada de cosplay, nada. A galera falava assim, quero que você faça um cosplay da Hash. Aí eu, tem foto? Porque no caso, eu não tô sabendo o que é. Me manda aí umas fotos que aí eu te falo se eu consigo fazer ou não. Aí a galera mandava as fotos, né? Aí eu não sabia nada desse universo, nada. Aí... Como não tinha, assim, um fluxo enorme de pessoas começando a me seguir, aí eu... Segui não, né? Era curtir a página. Não tinha muitas pessoas curtindo, aí eu fui ver o perfil dessa menina e tal. Aí quando eu fui ver, a menina tinha, assim, centenas de milhares de seguidores. E eu, tipo, meu Deus do céu, quem é essa pessoa? Aí eu fui ver e a menina era, tipo, a maior cosplayer do Brasil, que tava seguindo, curtindo ali, né? A minha página que tinha, sei lá, 900 pessoas que tinham curtido, assim, mais ou menos na época. Eu lembro que eu não tinha 1.000 pessoas ainda. E eu fiquei tipo, meu Deus, cara, meu Deus, eu não acredito. Aí eu pensei, cara, olha essa oportunidade. Eu tô aqui achando massa fazer cosplay. Imagina se eu faço um cosplay pra essa menina e ela fala que eu que fiz. Nessa época era Savoir-Faire ainda? Não, nessa época tava nascendo a Vestida de Sonhos. Porque todo mundo falava Savoir-Faire errado. Falava Savoir-Faire, Savoir-Faire. Savoir-Faire, menos Savoir-Faire, que é francês, ninguém é obrigado a saber, né? A gente tá no Brasil. E aí, como a galera sempre falava que eu era muito sonhadora, né? Todo mundo, minha mãe então era todo dia, ai minha filha, eu falava pra ela um plano que eu tinha, ela falava, minha filha, você é tão sonhadora. Todo mundo que eu falava que eu queria, né? Porque a galera vê o povo de Braslândia, pobre, tal, tem nada ali, só na... Costureira. Ainda costureira, né? Costureira, falando os negócios, o povo assim... você é tão sonhadora, né? Bichinha sonhadora. Faz uma barra de calça pra mim aqui, R$10. Pague R$2 esse negócio aqui. Coloca um botão. Coloca um botão. Não, coloca esse botão aqui rapidinho, não precisa cobrar não. O povo falava assim. Aí o povo ficava falando que eu era muito sonhadora. Só que, tipo, eu ficava assim, cara, eu vou conseguir. Na minha cabeça eu ficava assim, eu vou conseguir, eu não quero nem saber. Eu não tô nem aí se a galera tá falando isso, eu vou conseguir. E aí eu, né, como eu fazia roupa, daí nasceu a Vestida de Sonhos, né? Porque eu falei, eu vou vestir os meus sonhos.
Eu vou ser a vestida de sonhos e vou realizar esses sonhos. Estou realizando ainda, né? Estou no caminho. E aí eu achei que seria o nome ideal para o que tudo representava, o que eu tava construindo representava. E aí eu fiz um cosplay pra Dani, eu mandei uma mensagem pra ela, assim, fiquei tipo, meu Deus, aí ela falou assim, nossa, eu gostei muito do seu trabalho, não sei o que, eu tipo, véi, meu Deus, não sabia quem era, mas eu tava chocada que era a menina que era a maior cosplayer do Brasil, né, tipo, depois que eu fui saber das coisas, mas aí eu tava assim, eu falei assim, então, aí ela tava vindo pra um evento em Brasília por um acaso, ela é do Rio Grande do Sul, e aí tava vindo pra Brasília, e eu falei assim, então... Vamos fazer um cosplay aí, eu te dou o cosplay, tu me dá o tecido, que aí eu era assim, né? Tipo, me dá o tecido aí que eu faço pra tu. Claro. Aí ela foi, me deu os tecidos e tal, e aí eu fiz 2 cosplays pra ela e foi dito e feito. Tipo, foi ela postar um negócio assim, que a DM lotada de coisa da galera querendo cosplay, tipo, encomendas para 8 meses. Depois que você falou que nessa época do cosplay você já estava em transição de sair de Savoir-Faire para vestida de sonhos, né? E aí, nessa época você ainda dava aula no Senai ou não dava mais? Quando eu fiz o meu primeiro cosplay, eu ainda dava aula no Senai. E aí eu tava no meio de uma transição, que era casar e querer também ter a minha própria escola, porque as alunas pediam muito curso avançado, as alunas do Senai, né? E aí eu tava vendo um potencial em uma coisa que pudesse ser minha, sabe? Que eu pudesse fazer da forma que eu acreditava, porque eu discordava de várias coisas em relação ao método de ensino também do Senai, em relação à quantidade de alunos, de não poder dar uma atenção maior para as pessoas, e que assim, a gente entende, né, que é uma coisa completamente diferente, é uma coisa profissionalizante, que em muitos casos também são os cursos gratuitos, né, que eles têm que, enfim, dar o jeito de fazer acontecer. Mas eu acreditava em fazer as coisas de uma forma diferente, então eu comecei a ver uma oportunidade, já que existia uma demanda, né, de começar a fazer os meus próprios cursos, assim, ensinar. E aí, como eu ia casar, eu precisava também juntar uma grana maior para poder conseguir fazer as coisas. E aí, a Vestida de Sonhos, que anteriormente era uma marca, não sei, uma loja de cosplay, de encomenda de cosplay, de bolsas de disco, estava começando a se tornar uma escola de costura. Então, ela foi se transformando, né, ao longo de todas essas etapas que eu fui passando na minha vida. E aí, eu comecei a dar aula pro pessoal de modelagem e costura avançada. E aí eu também recebi o convite para dar aula em uma escola que era aqui no Plano, que é onde eu moro atualmente, que é na capital mesmo, né, em Brasília. Eu achei bem legal, eles pagavam meio que praticamente o dobro do que o Senai pagava. E como eu ia casar, eu precisava de uma segurança ali de receber um valor por mês. E aí, para mim, foi bem legal. E aí, quando eu vim pra cá, eu enxerguei um outro lado completamente diferente de dar aula de costura. Porque no Senai era tudo muito voltado para profissionalização. E aqui, o público das pessoas que tinham aula nessa escola eram pessoas que tinham vontade de aprender a costurar para fazer suas próprias roupas. Não era uma coisa desesperadora, que você tinha que ensinar a pessoa tinha que aprender desesperadamente para poder começar a ganhar dinheiro com costura. Não, e assim, até a vibe das pessoas era diferente, sabe? Era mais tranquila, era uma coisa mais no tempo da pessoa, e você podia colocar uma música para ouvir enquanto você costurava. Uhum. Então, nossa, foi assim, acho que foi o match perfeito, sabe? De encontrar, era costura, dar aula de costura e esse formato de dar aula de costura para pessoas que têm vontade de fazer suas próprias roupas. Uhum. Aí eu casei e uma das pessoas que eram dessa escola, elas meio que se separaram e aí eu virei sócia de uma delas e a gente abriu uma outra escola. E aí não deu muito certo a sociedade, foi aí que nasceu a Vestida de Sonhos mesmo, né? Minha Vestida de Sonhos, sem ter sociedade com outra pessoa. Hoje, o meu marido é meu sócio, né? O Augusto com Silva. mas assim, né? Tá entre a gente, então é completamente diferente. A gente briga e daqui a pouco a gente já tá de boas. Mas... E tem quanto tempo mesmo da criação da Vestida de Sonhos? A Vestida de Sonhos nasceu em 2019, início de 2019. E
Agora ela tem 3 anos, ela completou 3 anos em março de 2021. E assim, né, meio de pandemia, tivemos que nos adaptar para fazer tudo funcionar, porque eu optei pelo ensino EAD justamente porque eu não queria colocar as funcionárias em risco, eu em risco, as alunas em risco de ficar num ambiente fechado, enfim, né, se colocando em... Com muita gente, né? Exatamente, Então, hoje a escola tá fechada. a escola tá fechada, mas ela está funcionando. Ela tem os cursos EAD, né? O curso à distância. Qual foi a ideia que eu tive quando aconteceu tudo? Eu não queria realmente manter a escola como estava, assim que os comércios começassem a abrir, deixassem abrir os comércios, né? Então, eu pensei, o que eu posso fazer para manter os funcionários, para manter a escola funcionando e tudo mais. Então, eu conversei com as meninas que dão aula aqui também, e aí a gente começou a fazer uns testes com as alunas que continuaram, né, que já eram alunas da escola, de fazer algumas aulas gravadas e as professoras também darem aulas em tempo real, igual a gente está fazendo aqui agora, né, tipo, cara a cara, vendo um ao outro, e aí elas ensinando. E aí a gente viu que era algo que funcionava, então... Eu fui vendo qual era a demanda de vídeos que precisava, tipo, como colocar um zíper. Ao invés de elas ficarem explicando 1 milhão de vezes como colocar um zíper para alunas diferentes, era uma coisa que repete muito, então eu gravei um vídeo bem bonitinho explicando como colocar o zíper. Então, se a pessoa tá fazendo uma saia que tem uma ponta que é super diferente, ela tá fazendo a saia que ela quer, que ela deseja, que se adequa ao estilo dela, mas essa saia precisa de um zíper, e para colocar o zíper nessa saia é igual como em qualquer outra saia. Então, ela vai lá naquele vídeo e vê como colocar aquele zíper. Então, isso facilita muito o trabalho das professoras, né? Uhum. E aí, meio que a gente se adaptou assim. E uma diferença também é que aqui na escola a gente tinha... A aula era com uma professora e uma assistente para até 10 alunos. Só que no EAD não tem como ter uma professora e um assistente, porque senão fica muito confuso, né? Numa turma tá assim. E o assistente, geralmente, ele não sabe tanto quanto o professor também. Então, não dá também para deixar uma turma só com o assistente. Sim. Então, a gente optou por deixar as turmas menores, só com 4 alunos por turma, para um professor. Então, a gente consegue dar uma assistência maior para cada aluno, a professora consegue ver direitinho o que cada aluno está fazendo, e assim a gente conseguiu manter a qualidade que a gente deseja que tenha nas aulas da Vestida de Sonhos. Massa. E, tipo assim, eu queria falar um pouco da escola, porque... Enfim, eu participei de todo o processo e tal, mas muita gente tem muita curiosidade de saber como que funciona a escola, porque é uma escola muito diferenciada, assim. Igual você falou, agora eu pude fazer um espaço que é meu, que tem a minha cara, e tipo, dá pra ver pelas fotos, pelos vídeos que são filmados aqui e tal. E de onde vieram as ideias, assim, pra você tornar isso real, assim? Eu sempre... Sei lá, eu sempre meio que gostei de coisas que eram muito específicas, assim, sabe? No geral. Assim, quando eu falava com as pessoas, as coisas que eu falava, as pessoas meio que olhavam assim, tipo... nossa, tá, legal. Tipo costura. Tipo, você é costureira? Costureira. Quando eu era criança, a minha mãe era empregada doméstica na casa de uma moça que a casa dela inteira era com móveis antigos, entalhados, lindos, maravilhosos. Inclusive, eu acredito que o fato de eu gostar muito de música, de ouvir música com disco de vinil, vem dessa memória afetiva de quando eu tinha uns 5 anos, mais ou menos ali, que tinha vários discos e a vitrola lá e tal. E assim, eu amava aquelas coisas, eu ficava encantada com aqueles móveis, com toda aquela áurea, sabe, que aquele ambiente tinha desde criança. E aí eu cresci com isso. Só que eu gosto também de coisas modernas, eu gosto de coisas fofinhas, eu gosto de cores, que era uma coisa que não tinha lá. E a Vestida de Sonhos, ela é uma união de todas essas coisas. Ela é uma união do meu amor pela costura, então toda a decoração dela é baseada na costura. Ela tem cores, mas são cores mais não tão intensas, né? Mais suaves. E tem coisas decorativas vintage e retrô por todo o ambiente, né? Pra dar aquela carinha de vó. Porque quando você fala assim, costureira, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Ou é a avó costureira, ou é uma senhorinha que costura, né? Essa é a imagem que a gente tem da costureira. Então,
eu quis trazer meio que essa imagem da costureira mais no ambiente, como se você estivesse ali na casa da sua vovozinha, alguma coisa assim, de uma senhorinha, um lugarzinho aconchegante. E tudo foi construído assim, né? Você sabe, o Nilson sabe, vocês inclusive ajudaram com as nossas próprias mãos, né? Então, assim, eu tinha as ideias, falava, e aí veio os amigos, a galera, tipo, bora carregar aqui uma cama nas costas, carregar aqui um baú nas costas, mexer com as elétricas, e foi tudo feito à mão, assim, e eu acho que isso é um grande diferencial da Vestida de Sonhos, porque quando você paga pra alguém fazer, é claro que você consegue fazer uma coisa linda também, tanto quanto talvez também. Mas eu acho que o grande diferencial é o amor, sabe? Porque eu amo muito tudo que tá aqui. E é tudo assim, tipo, muito feito com paixão. Então, eu acho que ela transmite tanto isso pras pessoas, justamente porque ela foi feita, porque a base dela é o amor, sabe? Então, ela é o resumo, né, de tudo que eu amo. É importante, assim, você falar sobre isso, porque às vezes a gente vê o resultado final, isso assim, que nem você estava falando no começo lá das peças, né? De ver o resultado final e falar, nossa, como isso é bonito, mas ninguém sabe o que passa para fazer aquilo, né? Para chegar naquele nível de perfeição. E a escola se encaixa muito nisso, né? Eu que tive o privilégio de acompanhar, né? Vi como era as conversas das tuas ideias, de falar, não, eu queria isso aqui assim, com esse detalhe, com esse tipo de luz, sabe? Era muito na tua cabeça e não foi do dia pra noite pra virar o que é hoje. E acho que, assim, as pessoas veem vídeos hoje, tipo, você lá, toda produzida e tal, e não tem nem ideia do que foi pra chegar no que é hoje, tanto que a escola já passou por várias reformas, né? Sim. Tem muita gente, às vezes, que eu mostro alguma coisa que a gente melhora de vida, mas a gente tem a alma do pobre, né? Assim, pelo menos eu tenho a alma do pobre. A pessoa ali, tipo, que tá sempre assim, não vou gastar meu dinheiro com isso aqui, não. Oxe, tá doido. E aí eu mostro algumas coisas e a galera fica, ou sei lá, eu mostro alguma coisa de alguma reforma que eu fiz na Vestida de Sonhos, mostrando construindo, ou que eu falo da minha infância, alguma coisa assim, a galera fica, meu Deus, achava que tu era herdeira, que tu ganhou isso aí tudo do teu pai Ainda tem senador, isso, né? Brasília, né? Tem Teu isso. pai senador, teu pai deputado distrital. Mas na real não, né? Tipo, eu sou filha de empregada doméstica, de mãe solteira. Eu tive algum contato com meu pai, mas também não foi nada demais assim. Tipo, nunca ganhei pensão, nada disso. Comecei a trabalhar cedo para conseguir as coisas que eu queria. E a Vestida de Sonhos, ela foi construída exatamente assim. Foi um processo, são 11 anos, praticamente 12, que eu costuro, e são 6 anos 7 anos, na verdade, que eu quero fazer a Vestida de Sonhos e que eu tô trabalhando pra isso, e tem 3 anos que ela existe. Então, foram 4 anos, assim, tipo, de muita, 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 muita coisa fazendo pra que ela começasse a existir, né? Ela começou em uma kitnet na Ceilândia, que é um lugar super perigoso pra quem não conhece. Principalmente o lugar específico que era. É porque... A Ceilândia em si é de boa, mas o lugar específico que era realmente... É porque, assim, eu dava aula no Senai de Taguatinga, e Taguatinga é próxima da Ceilândia, e esse lugar específico, o nome é Chaparral, que era um lugar muito, né, Chaparral, que era um lugar muito perigoso, e a gente não sabia quando a gente alugou o negócio, aí depois a galera ficava assim, meu Deus, é no Chaparral, as alunas, assim, tipo, super com medo, mas ainda bem que tinha uma garagenzinha lá que dava pra galera colocar o carro, porque tinha galera que ficava com medo, mas enfim, ou seja, começou numa kitnet, a gente dormia na kitnet, quando era de manhã eu levantava o colchão inflável, no início eu esvaziava, depois eu peguei intimidade com as alunas e falei assim, gente, vou deixar aqui no cantinho, tá? E começou assim, a gente cozinhava miojo no micro-ondas, era horrível. A gente não tinha fogão. A gente não tinha fogão, cozinhava o miojo no micro-ondas com o ovo explodia dentro do micro-ondas, era horrível, péssimo. O micro-ondas que eu comprei com ticket de vale alimentação. Enfim, Sim. Então assim, não é herdeira, sabe? É mais assim, a vontade e o amor de realmente querer construir algo e acreditar que é possível, sabe? Porque as pessoas, elas tentaram me convencer de todas as formas que não era, que eu era muito sonhadora, que não ia dar certo, que...
Enfim, desiste disso. Nossa, você vai ser só uma costureira. Ou realmente desvalorizando o meu trabalho de quando eu falava que era um preço, a pessoa falar que era muito caro e, tipo, virar a cara. Sendo que eu sabia que tava barato, na verdade. Mas eu não voltava atrás no preço. Isso foi uma coisa que eu aprendi, tipo, depois de um tempo que eu não iria cobrar um valor exorbitante, obviamente, porque eu estava em uma cidade que não me permitia fazer isso, as pessoas não tinham condição para isso, mas eu tinha que cobrar um valor que fosse pelo menos justo pelo meu trabalho, sabe? Que eu não lucrasse absurdamente, mas que eu também não ia ser escravizada para fazer aquilo para as pessoas. Sim. Até porque costura sob medida, ela é uma coisa de luxo. A gente não tá falando de ir ali na C&A e comprar uma blusa que você vai encontrar outras 800 pessoas com a mesma blusa. Não. É uma blusa feita pra você, que só existe aquela, daquele jeito, do seu tamanho, que vai encaixar perfeitamente no seu corpo. E as pessoas confundem muito isso com a C&A. E tem gente que às vezes vem na C&A por R$10 e fala assim, não, vou falar pra costureira fazer por 5. Que acha que a costureira tem que receber menos. Então, assim, teve um monte de gente que foi fazendo esse tipo de coisa pra desvalorizar meu trabalho. E isso desmotiva muito, 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 muito. Mas muitos momentos não vou falar que foi fácil, tipo, eu vou acreditar, vai dar tudo certo e pronto, desse jeito. Não, nossa, eu chorei, eu fiquei desesperado, o Augusto, coitado. Era só assim, calma, amor, calma, vai dar certo, não sei o quê, você é muito desesperada. Porque eu sou muito desesperada, quando eu fico desesperada mesmo. Mas... Não, eu queria falar, rapidinho, te interrompendo aqui, eu queria falar de um negócio, porque que vai ligar com outro assunto que eu quero falar também. Porque a gente veio falando sobre a primeira escola, das alunas, de afeto, não sei o quê. E eu acho que você tem uma persona muito encantadora, assim, de tudo. As pessoas se encantam pelo seu trabalho, as pessoas se encantam pela sua personalidade, as pessoas se encantam por você de uma forma natural. Você agindo naturalmente, enfim. E eu acho que isso é um diferencial muito grande na sua aula, talvez na sua abordagem pela costura, no seu método. E uma coisa que acho que quase ninguém sabe também é que mesmo com toda essa história, toda essa experiência, todos esses trabalhos, não sei o que, mesmo assim, quando a escola foi abrir, ela não foi assim, tipo, a gente tinha dinheiro e a gente abriu a escola. Ela veio de uma colaboração de ex-alunas que queriam que a Priscila não parasse de dar aula, porque quando não deu certo o outro projeto, a gente falou, bom, agora cada um vai voltar a trabalhar, enfim, você vai dar aula em algum outro lugar, e é isso, a gente vai voltar para Braslândia e vai continuar a nossa vida tocando. E várias alunas ficaram interessadas no trabalho da Priscila, e agora, para onde você vai, não sei o quê. E aí, nisso, a gente viu a oportunidade, e as alunas vieram conversar com a gente e falar sobre isso, tipo, a gente te empresta um dinheiro, não sei o que, várias alunas se juntaram, emprestaram dinheiro pra gente conseguir realizar esse sonho, então, tipo, nunca foi fácil. Sim. E comentando um pouco sobre essa... Não, se você quiser adicionar alguma coisa sobre isso... Não, eu tô emocionada com essas palavras. Mas é verdade, né? Eu quase chorei. Não, é porque... Passou um filme aqui na cabeça, mas... Sim, a gente tem que agradecer e tem que, tipo, as pessoas têm que saber, porque é uma coisa que é muito bonita das pessoas ficarem sabendo disso. Sim. Aí foi o que eu falei, né? O pessoal vê o resultado, mas não faz ideia de como é isso. Porque quem vê a Priscila hoje, tipo, e é uma parada real mesmo. Eu acho que você deve receber comentário, tipo assim, nossa, essa menina é milionária. Tipo, vê os vídeos e tal, vê as peças, vê teu Instagram e tal, tipo... Mano, umas contas verificadas, te mandando um comentário, tá ligado? Aí fica tipo, mano, essa menina é milionária. É lógico que ela é milionária. Ela é filha de o vagabundo vê a porta e não vê o pé, aí, tipo né? assim, é bom também a gente manter o pé no chão e falar pra quem tá ouvindo que é exatamente esse rolê. É um trampo de história, uma história que tá sendo construída. E que, assim, eu desejo, e vocês sabem muito bem, que isso continue pra sempre, por muitos e muitos anos. Mas é uma colaboração de muita gente, que nem a Priscila fez questão de deixar bem claro, né?
Sim, amém, Senhor, recebo. Mas assim, tipo, falando dessa questão assim das alunas, e é muito real isso, porque quando não deu certo essa sociedade que eu tinha, as alunas elas começaram a me mandar mensagem mesmo: Pri, e aí, você vai abrir outra escola? Pra onde que você vai? Eu quero continuar tendo aula com você. E assim, foram várias alunas. E eu não tinha nada, na verdade, eu tava devendo um valor ainda pra escola, porque como a gente tinha acabado de casar, a gente tava pagando coisas, enfim. E aí eu saí assim, né, com uma mão na frente e outra atrás e lascada. O Brasil tá lascado. E, e aí uma aluna veio e falou assim: Pri, mas você tem que abrir uma escola, não sei o quê. O que que você precisa? Ela veio assim: o que que você precisa? E aí ela falou assim: vê quanto você precisa, eu te empresto dinheiro, tal, não sei o quê. E aí eu falei pra ela, assim, fiz uma base, assim, mais ou menos de quanto eu precisaria e tal. E aí ela me emprestou o dinheiro. E aí a gente foi atrás de aluguel. Eu não tinha ido atrás de aluguel ainda. E aí quando chegou no negócio do aluguel, a gente precisava ter algum... Como é que é o nome? Fiador. E assim, gente, como eu acabei de falar, não sou herdeira, né? Minha mãe, assim, eu cresci numa invasão, essa é a verdade. Então, assim, minha mãe não tinha escritura de casa. Recebeu, inclusive, este mês a escritura da casa dela. Foi. Amém. Depois de 25 anos, que eu fui pra essa invasão quando eu tinha 6 anos, morávamos num barraquinho de lona. Sua mãe e minha mãe receberam no mesmo mês, inclusive. Exatamente, na mesma invasão, inclusive, os dois de Braslândia. Mas não tinha fiador, né? E assim, eu não tinha a mínima coragem de falar isso jamais para uma aluna ser fiadora, porque assim, gente, eu não sabia se essas coisas iam dar certo, né? Não tinha noção de nada. E já tinham pegado um dinheiro emprestado com uma, e eu falando, meu Deus, já era. E assim, eu ainda tinha comprado umas coisas com o dinheiro que a aluna tinha emprestado, e eu falando, agora lascou, porque eu não tenho lugar para ir, não tenho mais o dinheiro todo para devolver. Tenho dívidas. E aí, aí eu encontrei o lugar que hoje é a Vestida de Sonhos. Eu encontrei, na verdade, 2 lugares. Um que era mais ou menos, e encontrei aqui que, na verdade, é um apartamento, não é uma loja comercial. Mas fica na comercial, fica em cima, né, de uma loja. E aí, era enorme o ambiente, com um apartamento com 5 quartos, uma sala gigantesca, que é a sala principal da escola. Cozinha, 3 banheiros, e eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que um lugar desse existe. E o aluguel super barato, assim, pro tamanho do negócio, só que não era barato, obviamente. Estamos falando de Brasília, gente, é um dos lugares mais caros do Brasil para morar. Então, assim, era muito barato para o que era, porém, muito caro para alugar. Nossa realidade. Exatamente, assim, na verdade, inviável para a nossa realidade. E aí, eu voltei para casa nesse dia, me lembro nitidamente que eu voltei para casa triste, falando assim, cara, é isso, né? Tipo, se for para ser, que Deus abençoe que seja, se não for para ser também é isso, a gente volta para Braslândia, eu sei costurar, vamos voltar a fazer bolsas, é isso. E uma aluna me ligou, uma outra aluna me ligou, o nome dela é Piedade. Ela me ligou e falou assim, Pri, e aí, já tá com tudo pronto? Eu tô doida pra voltar pras aulas, sei que eu quero terminar minha saia. Ela tava fazendo uma saia de pé de pule, não me esqueço. E aí eu contei pra ela o que tava acontecendo e tal, que eu tava tentando achar um lugar, mas precisava de fiador, enfim, que não tinha dado certo, e que aí precisava de calção, mas aí, enfim, não ia dar certo, e tinha falado, fui honesta. E ela falou, e quanto é que é? Aí eu falei quanto é que era. Aí ela falou, qual que é a sua conta que eu vou transferir agora? E aí eu fiquei assim, você tá de brincadeira com a minha cara. Aí ela falou, não, eu tô falando sério, você vai abrir a sua escola. E eu tô assim, ó, com o olho aqui cheio de lágrimas. De lembrar, porque eu lembro que eu chorei tanto. E aí eu falei assim, Piedade, eu vou na sua casa agora pra te dar um abraço, porque você não tá entendendo o que você tá fazendo. E aí, ai meu Deus, tô emocionada. E aí a gente foi na casa dela e abraçamos ela. E eu agradeci muito, 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 muito infinitamente. E graças à Piedade e à Ana Paula, que foram assim, as pessoas que realmente entraram com dinheiro para ajudar, essa escola hoje existe porque elas acreditaram muito em mim, que iria dar certo e que eu iria conseguir devolver esse dinheiro. Devolvi tudo. Tudo em dia. Graças a Deus, obrigada, Senhor. E deu tudo certo, assim, mas porque elas acreditaram muito em mim, assim, sabe? Então, cara, eu não tenho nem o que dizer, explicar, assim, porque é realmente, assim, uma coisa de Deus. Eu entreguei na mão de Deus e Deus colocou o nome... Logo quem?
A Piedade. Olha o nome da pessoa, né? Então, acho que é isso, assim, é muito acreditar que vai dar certo e fazer coisas boas para as pessoas sempre, jogar energias boas pro universo, que essas coisas boas voltam para você, sabe? Isso é muito real, assim. Não, eu queria falar sobre isso porque, tipo, sei lá, às vezes as pessoas não têm noção de realidade, assim, né? E pra gente, que é uma galera que, tipo, vê da periferia, assim, tipo, da periferia mesmo, assim, mesmo que, sei lá, talvez alguns dos nossos amigos tinham mais condição, outros menos, mas, cara, tipo, a nossa vida, assim, é por um fio, sacou? Então, tipo, se acontece uma coisa, acaba com tudo, sacou? Então, tipo, às vezes a galera vê por rede social e tal, não sei o que a pessoa é isso e aquilo, mas é muito difícil pra quem sai do. Por isso que esse lance de meritocracia é uma parada muito, muito errada, assim, tipo, na minha concepção. Porque não é só isso, sacou? Tem tantas outras coisas que dependem disso. Então, eu queria, tipo, mostrar um pouco da realidade pra, sei lá, se alguém estiver ouvindo e é de outro mundo e tal, não sabe muito bem como que é, mas é tipo, é isso, por isso que é tão sério essa questão profissional. Por isso que eu queria tanto abordar essas questões profissionais no programa, porque, cara, é isso, se você faz uma escolha errada, já era, sacou? Tipo, você corre o risco de perder tudo que você tinha e voltar do zero, e do zero real, assim, de tipo, você não tem um parente pra te ajudar, você não tem uma pessoa pra te, sacou? Pra te sustentar ali, pra te dar poder pra você conseguir seguir um novo rumo, você tem que começar do zero de novo. Isso é muito foda, cara, porque Sim, é muito a gente se zoado. viu muito nessa situação quando começou a pandemia, né? Tipo, era Sim. um medo, assim, que sondava de, tipo, eu tenho a saúde bem ruim, então tenho muito Uhum. medo, assim, de, realmente, de, enfim, não, em nome de Jesus, não irá acontecer comigo de pegar corona. E, assim, eu realmente não queria voltar a ter contato com pessoas, assim, o tempo todo, que eu não sabia onde tinha passado e tudo mais. Porque assim, tendo saúde, você faz tudo, né? Uhum. Agora, se você não tem, se você morre, já era. Então, assim, eu prefiro, às vezes, talvez, né? Eu penso na minha cabeça, tipo, não manter uma escola e ter vida do que pagar pra ver e talvez não ver, né? Uhum. E aí era um medo que sondava a gente muito, de tipo, caramba, a gente lutou tanto pra chegar aqui, conseguiu chegar aqui, e agora, sabe, é tão. A sensação é exatamente essa, é tão frágil de perder isso, porque Uhum. não tem quem se sustentasse, tipo, a gente não tem uma família pra se sustentar, muito pelo contrário, a gente ajuda a nossa família, né? Então, assim, é, é isso, é tipo lutar todos os dias pra manter o que a gente conquistou e acreditar que vai dar certo e torcer pra dar certo e trabalhar muito pra dar certo, que é o que a gente faz É. muito, a gente trabalha muito. Isso que o Nilson falou de que as pessoas olham e pensam, nossa, ela é milionária. Tipo, realmente, muitas pessoas pensam isso. Mas, cara, tudo que as pessoas veem foram feitas assim, tipo, à mão, feito por mim, pelo Augusto. A gente faz tudo na gambiarra real, 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 real. Como eu falei, quando eu era criança, eu tinha o dom, assim, de fazer as coisas, eu fazia os meus brinquedos, e isso me trouxe uma base muito grande pra hoje conseguir fazer gambiarras boas das coisas. Seus brinquedos de gente grande agora. Os meus brinquedos de gente grande. E você até faz questão, assim, de mostrar, né? Meio que um por trás da câmera, assim, de tempo em tempo. Tipo, ó, essa gambiarra aqui. Tipo, o pessoal achando que é aquele lance das luzes que você fez com a paradinha que girava, né? Uhum. Fez aquele efeito e tal. E assim, quem não sabe, gente, a Priscila aprendeu a mexer em furadeira, nesses bagulho de cortar, coisa que mano, eu sou um desastre pra essas paradas. E ela tem um Deu kit todas as ferramentas. ela tem todas as ferramentas que você precisa pra demolir e construir uma casa. Uhum. Tipo, é muito a mão mesmo, é muito a mão dela, é muito a mão do Augusto, é muito a mão da mãe dela, é muito a mão do pai do Augusto, é muito a mão dos amigos dela. E, e eu acho que hoje, com o alcance que você conseguiu ter, você tem contato com uma galera de poder aquisitivo absurdo. Tipo, uma galera que morou a vida toda aí na Asa Norte, no plano e tudo, que é a galera que é rica mesmo, que tem grana. Sim, não, eu tinha alunas que literalmente eram milionárias, assim. E, tipo assim, a parte mais legal disso é que era uma galera muito legal mesmo, assim, Uhum. que
quando eu descobria que a pessoa tinha uma condição de vida muito boa, eu ficava assim, meu Deus, velho, eu pensava que uma pessoa que era assim era totalmente diferente, mas... A gente tem um pé atrás, né? A gente tem um pé atrás, a né? pessoa super humilde, super de boas, assim, sabe? Aqui conversando comigo, tipo, de umas coisas assim, super auê, assim, eu tipo, E aí as galera ficava contando, sempre acontece, né? Porque eu nunca saí do Brasil e fui no máximo em São Paulo e no Maranhão. E já fui pro Rio Grande do Sul também. E aí, a galera contando as viagens incríveis e falando uns nomes esquisitos. E eu, gente, que é isso? E eu achava muito legal, porque elas não me discriminavam, entendeu? Porque eu tava perguntando umas coisas que todo mundo sabe o que era. E aí, todo mundo concordando. E eu, gente, que é isso? E aí, elas respondiam numa boa. Que eu não ficava fingindo que eu sabia o que era, porque eu não sabia o que era. Vai que eu fingi errado. Então, né, melhor falar logo a verdade. Perguntar o que é. E era uma coisa assim, muitas das vezes para elas é alcançável, total, né? Uma coisa assim, comum. E aí pra você e pra gente também, acredito que se eu tivesse no meio de uma conversa dessa, ia ser tipo assim, mano, o que tá acontecendo? Parada absurda, né? O que tá acontecendo? Tipo assim, nossa, eu fui numa cafeteria ali em Londres, tá ligado? Sabe aquela cafeteria lá? The British. E aí é tipo assim, uma parada comum. É que nem depois que eu comecei a ter contato com mais pessoas, a galera tipo assim, então, quando eu fui na Disney... Quando eu fui no parquinho de Braslândia... tipo assim... Nunca fui no Beto Carreiro, mano. Nunca fui no Beto Carreiro, que é aqui no Brasil. Quando eu fui no Nicolândia... Sabe o dia que eu fui no Nicolândia? Tipo, o dia, porque eu fui uma vez no Nicolândia. Realmente, é uma parada inalcançável, assim. E aí rola muito disso, principalmente com rede social, né? Porque hoje em dia é complicado. As pessoas postam algumas coisas, umas falsas realidades, e aí leva a crer tanto a vida pessoal quanto a vida profissional, né? Nossa, eu sou bem sucedido, mas tipo, o cara ralou pra alugar um carro pra dizer que tem muita grana, tá ligado? Uhum. E aí tira umas fotos ali, paga de coach e fica aí. Não, enganando um monte de gente. Totalmente. E tipo assim, comigo acontece muito do povo falar assim, nossa, e o que você come no seu café da manhã? Aí eu fico tipo, porque o povo acha assim que eu gosto desse negócio de fada, fico falando que as costureiras são as fadas da vida real e faço as coisas bonitinhas e tal. O povo fica achando que eu faço aquele café da manhã francês, chique, eu tô comendo cuscuz, entendeu? Tipo, de boas aqui, um ovo com pão. Com ovo. E tipo, nem tomo café, tudo no seco mesmo, assim, de boas. E aí a galera, o que você come no café? O que você almoça? Arroz, Qual é feijão. O chá preferido? Qual é o seu chá preferido? Arroz, feijão e frango frito é o meu almoço. É isso. E aí, assim, eu nunca mostro muito essas coisas porque eu acho tão desinteressante quando eu fico vendo essas outras galera que ficam mostrando essas coisas. E eu vou ficar mostrando um prato de arroz com feijão e um frango frito pra quê, entendeu? Mas aí a galera, tipo, eu vejo que tem umas pessoas que têm interesse nessas coisas, assim, de ver como que é meu dia a dia, e o meu dia a dia é tão sem graça, é só, tipo, trabalhar, ficar sentada, tipo, pensando em coisas que eu gostaria de fazer, de, sei lá, enfim. E é isso, assim, não tem nada demais. Eu fico que nem uma cheiracola doida em casa com o cabelo pra cima. É isso, assim, gente. Realidade, exatamente como é todo mundo. As pessoas vão criando uma áurea, assim, tipo, ela isso, ela aquilo outro. Você acaba virando uma personagem. Só que é muito doido porque é uma coisa que as pessoas criam muito na cabeça delas, porque não é uma coisa que eu mostrei, sabe? Eu nunca mostrei isso, nunca falei que eu era isso, nada. Assim como eu nunca falei que eu era rica, eu mostrei alguma coisa que eu tava ostentando alguma riqueza, mas as pessoas vão criando essas coisas na cabeça delas, sabe? Que é, tipo, na real, total oposto de ambas as coisas, assim. Tinha uma coisa que eu queria falar muito sobre isso, quando eu comentei da persona, enfim, mas eu acho que tá ficando meio longo já. Eu acho que a gente pode se encaminhar aqui pro final. Quem sabe a gente faz uma parte 2 em outro episódio, para falar mais sobre como foi o seu entrar pro ramo da internet, enfim. Que essa parte é uma coisa muito importante também da sua vida, né? Que foi uma virada muito grande. E aí eu quero passar aqui para a caixinha de perguntas do Instagram que a gente fez, que tiveram algumas perguntas aqui. E eu vou começar com a pergunta da Lívia Kino _. Ela pergunta aqui, ó. Hoje em dia, costureira só se dá bem trabalhando também pela internet? Olha, na minha opinião, não. Não assim, de tipo... Eu acho que é importante você ter uma presença na internet para conseguir ter um alcance maior.
Mas não necessariamente porque você não tá na internet que você não consiga trabalhar bem, porque antigamente as costureiras não tinham internet, tinham costureiras que eram maravilhosas e que se ganhavam bem por ter um trabalho de qualidade. Então, eu acho que para você se dar bem, antes de qualquer coisa, é você saber fazer o seu trabalho bem. Eu acho que é o principal, assim, porque quando você faz direito, existe uma coisa que é maior do que qualquer coisa patrocinada em Instagram, gente fala coisa assim, é o boca a boca. Eu acho que é a coisa mais forte, sabe? Se você faz um trabalho bem feito pra alguém, e costureira é uma coisa que as pessoas sempre precisam, aí a outra fulana vai falar, nossa, precisava fazer tal coisa. Aí fala, conheço uma costureira boa demais, você não tá entendendo. E aí fala do seu trabalho. Aí a pessoa já sabe que você é boa e já não vai chegar querendo que você cobre R$ 2 pra fazer a barra, entendeu? Ela sabe que você é boa. Ou seja, tudo que é bom não é barato. Então, eu acho que o mais importante para se dar bem é saber fazer bem, muito bem, sabe? Se qualificar, tentar se qualificar cada vez mais para fazer da melhor forma possível, para se destacar pela qualidade. Mas, obviamente, que a internet é uma coisa legal de você mostrar porque você consegue atingir muito mais pessoas. Muita gente chega em mim, porque meu Instagram, o nome é Costureira Aventureira, muita gente chega, vai procurar costureira e aparece no meu Instagram e as pessoas querem que eu faça roupa. Eu recebo muita mensagem de gente querendo fazer roupa, porque o nome do meu Instagram é costureira. Então, só o fato de você estar ali e ter um arroba que tem alguma coisa a ver com costura já faz com que pessoas cheguem a você, sabe? Mas não necessariamente que você tem que fazer vídeos e e coisas muito chiques. Não, só mostrar o seu trabalho mesmo com coisas simples já é um diferencial também. Eu vou passar aqui para a segunda pergunta, que é do Erickson Mendes. Inclusive, um abraço aí, Erickson. Ele pergunta, tipo, existe um preconceito masculino que afasta os homens da costura? Olha, então, a costura, ela passou por uma... Isso é uma coisa que eu acredito, tá, gente? Não é uma coisa que eu estou falando que existe um estudo para provar, é algo que eu enxergo, que aconteceu muito ali entre os anos 70, 80, 90, que foi, assim, uma rebelião mesmo, né? De tipo assim, olha, que a galera falava que a mulher tinha que ser prendada, e pra ela ser prendada, ela tinha que saber bordar, cozinhar, costurar, passar, lavar, lá. E tudo que ela tinha que lá, ela falou, não quero mais. Ou se for pra fazer, a mulher e o cara vai fazer. E a gente trabalhou pra que isso acontecesse. Só que a gente tinha, acho que as mulheres, elas foram tendo meio que uma aversão a todas essas coisas. Então a gente percebe que teve um período ali de que tudo isso parou. Que as pessoas não queriam mais saber de bordar, não queriam saber mais de costurar. E isso meio que foi se perdendo, porque era visto como uma obrigação, você tinha que saber fazer aquilo e tinha que saber fazer muito bem. E hoje eu percebo que a costura ela volta de uma forma diferente, ela volta de uma forma onde as pessoas fazem por prazer. E por ser uma coisa que teve toda essa discriminação de que é coisa que é obrigado a fazer e tudo mais, eu fui percebendo que foi se perdendo não só para as mulheres, mas também para os homens, porque antigamente tinha muito alfaiate. Mas foi uma coisa que foi se perdendo, que foi deixando de ser valorizada mesmo, porque as poucas pessoas que foram ficando ali era porque era aquilo que eu falo algumas vezes, né? Uma mulher semi-analfabeta, pobre, que foram sendo as costureiras que foram sobrando porque não tinha essa opção de falar, eu não quero costurar, eu não quero passar, eu não quero cozinhar. Então a gente vê que as pessoas que ficaram fazendo essas coisas, teoricamente é ligada à imagem de uma mulher pobre e semi-analfabeta que faz todas essas coisas, que é a pessoa que lava, que passa, que cozinha, que costura, que borda, tudo isso é associado a mulheres com essa imagem. Então eu acho que para os homens também não era interessante ter essa imagem. Mas uma coisa também que eu acho muito interessante frisar é que a galera superestima muito quando um homem costura. Então, ele é alfaiate, meu Deus! Ele faz a mesma coisa às vezes que a mulher tá fazendo. Mas porque ele é homem, é tipo... Ele tem um outro nome até, né, de profissão. Quando o homem costura, é alfaiate, né? E assim, tipo, mesmo que seja, às vezes... A maioria dos alfaiates fazem blazer e tipo, coisa de alfaiataria, né? Mas o nome que se dá para o costureiro é alfaiate, né? Segundo o dicionário e segundo as coisas, o homem que costura é o alfaiate. Eu acho que isso rola em qualquer trampo que, assim, sempre foi muito feminino, né?
quando vê um homem fazendo, a galera, tipo... Não só Uau. no trampo, mas na vida toda. Tipo, vê um homem lavando É. louça. Meu Deus, olha como ele lava a louça. Olha o homem lá limpando a casa, cuidando dos filhos. Tipo, meu Deus, olha como o homem... Gente do céu, É normal, é velho. triste, né? É É. triste, né? Sim. E eu acho que isso também é de um lance um pouco de... Bom, um pouco da minha vivência, né? Mas é um lance porque na periferia é meio assim, velho. Os caras fazem tudo. Agora, quando você vai pra um outro contexto, assim, de uma classe média alta, que é diferente, mas, tipo, eu cresci, o meu pai fazia tudo em casa, sacou? Meu pai cozinhava, meu pai lavava louça, meu pai, enfim. Mas o seu pai é diferente, filho. Porque Não, a mas, família, tudo que eu via, o cara não fazia nada, não. Ele trabalhava, chegava em casa, queria tudo lindo, maravilhoso, e é isso. Ponto. Eu acho que eu tive acesso às duas coisas. Eu tive acesso tanto a ver pais e meu próprio pai fazer as paradas em casa e tal, e cuidar da gente, quanto via gente que tava nem aí. O pai que e saía. Eu acho que a gente, no caso do Augusto que ele falou, acho que pra mim é mais a gente ter a consciência de que tem homens que fazem as coisas, a gente teve acesso a esses homens, do que a galera que realmente não tem acesso nenhum. Tanto que aparece qualquer cara empurrando o carrinho, não é empregado, não é a mulher, e empurrando o carrinho da criança, é tipo, nossa, olha como ele Pai do empurra o ano. carrinho da criança. Pai do ano, né? A mulher tá ali Prêmio Rodrigo com Hilbert, tá ligado? cinco moleque nas costas e é tipo, ai, como ela é destrambelhada, o menino tá chorando. E é que nem você falou, tipo, a mulher faz o mesmo trampo e às vezes muito melhor, não desmerecendo também os homens que fazem. E aí, tipo, porque o cara é homem, nossa, olha aquele homem como ele é desconstruidão, esquerdo macho. Deixa eu ver aqui uma outra mensagem. Eu vou ler aqui a da Vemo_Atelier. Ela diz: sou costureira também e passei pra dizer que amo a Priscila. Ela é um ícone da costura mundial. Então não é nem uma pergunta, é só uma mensagenzinha. O ícone da costura mundial. Senhor Jesus, Mundial. eu recebo neste momento esse título, amém. Agora é aguardar virar realidade. Tem duas perguntas aqui também que são meio parecidas, né? Que é perguntando suas inspirações. E também perguntando como que você começou, mas você já explicou. É da Nath e da Yasmin Rabelo. E sobre as suas inspirações. Então, desde que eu comecei a costurar assim, eu via que tinha uma mágica, sabe? Eu achava muito mágico, muito. Até hoje eu não consigo me acostumar que era um tecido e eu transformei ele em uma roupa. Eu acho isso muito mágico e que é muito... Não é uma coisa assim que você consegue enxergar exatamente o que vai virar. E quando vira, você fica, tipo, materializou, sabe? Tipo, uau, virou isso. E aí eu achava isso muito mágico e achava que isso tinha muito a ver com os contos de fada, sabe? Mas era um conto de fada da fada, não da princesa, sabe? E aí eu comecei a ver muito relacionado a isso, a contos, e contos são coisas que são muito ligadas ao meu trabalho, que me inspira muito. E também, como eu falei, né, que tipo, eu vivia naquela casa quando era criança, que tinha móveis antigos e coisas antigas, lindas, maravilhosas e brilhantes. E um período que me encanta muito é o período barroco. Eu sou extremamente apaixonada também pela Idade Média, mas o período barroco em específico, o barroco francês, tá, gente? Porque muita gente acha que é o barroco italiano, não é, eles são bem diferentes. É o barroco francês que me inspira muito. Eu sou muito apaixonada e gosto muito de arabescos e de folhas de ouro, que não são de ouro de verdade, tá, gente? Não sou milionária. E eu gosto muito da França, eu sou apaixonada pela França, tenho muita vontade de conhecer a França. Marcas, patrocinem essa viagem, realize esse sonho. Alô, 1, 2, 3 milhas. E aí eu me inspiro muito também em coisas que são de Paris, assim, Palácio de Versalhes, enfim, tudo. A França é perfeita, eu adoro tudo, assim, que tem lá. Então, minhas inspirações, elas vêm mais ou menos daí. Então, assim, quando eu vou costurar, eu gosto de ouvir uma música francesa, eu gosto de ouvir música clássica, sei lá, é como se eu me imaginasse costurando no Palácio de Versalhes em um conto de fadas, sabe? É mais ou menos isso é o que eu me imagino, é o que eu quero construir um dia. Esta é a meta. Que meta, né, gente? Meta básica, assim, muito humilde. Versão humilde. Por isso que o povo falava Não, assim, eu ainda- essa menina é sonhadora, né?
Ela é sonhadora. Eu ainda vou ver a gente cobrindo essa sua viagem pra França, relaxa. Eu tenho certeza que isso vai chegar nas grandes marcas. Amém, Senhor, recebo mais uma vez. Inclusive, os CPFs que quiserem patrocinar essa viagem também, não precisa ser marca não, gente. Exatamente. Não precisa ser marca não. Então é isso, as outras perguntas, a gente recebeu mais perguntas, né, pra você, mas já foram meio que respondidas durante a conversa. Uhum. E aí a gente pode pular pro quadrinho de indicações, e aí você fica à vontade aí pra fazer as suas 3 indicações, o tempo é todo seu. Então, como eu falei, olha só, vai se juntar perfeitamente ao que eu estava falando agora, que é as minhas inspirações, né? Então, eu vou deixar aqui 3 indicações de coisas que me inspiram muito e que eu vejo e que uso para me inspirar, para fazer as minhas coisas. E se vocês forem buscar essas referências, vocês vão ver que nitidamente eu transmito exatamente isso. Tem uma série da Netflix que eu sou muito apaixonada, que eu já vi e eu amo, e eu tenho muita vontade de fazer roupas inspiradas naquelas roupas, porque eu acho tudo muito perfeito, que é o quê? Versalhes. Simplesmente Versalhes. Que é uma série que conta sobre como foi a construção do Palácio de Versalhes, as coisas que aconteceram, as tramas e tudo mais, e é tudo contado dentro do Palácio de Versalhes. Então é o momento em que eu consigo ver tudo detalhadamente, aquelas camas, aquelas roupas. Gente, as roupas, ai, meu Deus, é tudo tão barroco, tudo, sabe, o barroco é assim, mais é mais, não é menos é mais é mais, você coloca mais coisa e fica mais lindo. E lá dá pra ver perfeitamente os detalhes de tudo, assim. Eu sou muito apaixonada e me inspiro muito. E a série é boa até, a série é boa. A série é legal, é bem legal, eu gosto. Porque fica parecendo que é alguma coisa de nicho, assim, mas eu acho que não pra qualquer não. pessoa, mesmo quem não é do ramo, vai assistir e vai achar da hora. Sim, sim. E a Netflix que faz série de balde, né, que a maioria é duvidosíssima, essa é boa. Sim, sim. E assim, eu falei mais nisso de que é uma coisa que me inspira porque eu consigo ver Versalhes detalhadamente por lá, sabe? Então, é mais ou menos isso, assim, por isso que eu gosto tanto. E às vezes eu volto e eu gravo, tipo, no episódio tal, eu vi tal coisa que depois eu vou voltar para ver isso quando eu for fazer tal coisa. Porque é Versalhes, então assim, você vai ver 850 vezes e não vai conseguir ver tudo, porque é mais, né? Tem uma artista plástica que eu sou extremamente apaixonada pelo trabalho dela. O Instagram dela é Der Cocula, acho que é assim que fala. Ela faz ela cria umas personagens que são umas bonequinhas, que elas são de porcelana. E elas vestem roupas de alta costura, só que essas roupas de alta costura são misturadas com porcelana também. Então ela pega porcelanas que são japonesas e porcelanas inglesas, e aí ela vai construindo as bonecas com essas coisas de porcelana. Então ela tem uma cintura que é como se fosse uma xícara, às vezes tem uma parte que é um relógio barroco lindo, belíssimo. Ela também usa muita inspiração de palácios antigos, né? Palácio de Versalhes e entre outros palácios, e coloca tudo nessas artes dela, assim, nessas pinturas. Ela faz tudo com tinta a óleo. E é surreal. Eu sou apaixonada, tenho vontade de tatuar tudo que eu vejo lá, mas tenho medo de tatuagem, então não tenho nenhuma tatuagem, mas tenho vontade. E é uma artista que me inspira muito, assim. Eu sempre vejo as coisas dela e sou apaixonada. E a terceira e última indicação, na verdade, é um diretor de cinema que vocês podem assistir os filmes dele, que é o Wes Anderson. Eu achava que todo mundo conhecia o Wes Anderson, porque, meu Deus, como que alguém não conhece o Wes Anderson? Mas eu postei recentemente um filme dele e muitas pessoas ficaram, meu Deus, nunca vi, adorei, legal, tal. E eu amo muito os filmes, principalmente falando em relação à estética. As histórias também são legais, mas a estética dele é muito legal, é surreal. E o que eu mais gosto é que ela é muito única. É impossível você ver um filme do Wes Anderson e não saber que é dele. É mais ou menos a mesma coisa do Tim Burton. Você vê, que eu também gosto bastante. Você vê um filme do Tim Burton e você sabe que é do Tim Burton. Tem uma assinatura. Pra mim, a assinatura do Wes Anderson é muito forte.
E eu gosto muito, não só da fotografia, mas com toda a forma como ele faz tudo. Então, é tudo muito inesperado, como ele faz as imagens, os cortes, como a câmera movimenta. Como ele planeja set, né? Isso acho que É tudo muito, muito perfeito, muito surreal, muito diferente de tudo que a gente está acostumado a ver. Então, além de você estar vendo um filme, de estar vendo uma história que é muito legal, você é surpreendido o tempo inteiro pela forma como a narrativa é contada, sabe? Então... ela é contada quase como uma peça de teatro, geralmente, assim, né? Sim. É tipo uma peça de teatro dentro do cinema, né? Sim, e eu sou muito apaixonada, então deixo aí essa indicação, porque eu acredito que quem quer fazer vídeos criativos, vídeos diferenciados, pode encontrar muitas inspirações nos filmes dele, que é algo que eu faço frequentemente, que vocês, depois que verem, vão perceber a forte influência. Então essas são as indicações aí da Priscila. Quem conheceu por causa dela, lembra que um dia depois do lançamento do podcast a gente vai postar lá no Instagram, se você perdeu aí no áudio. Enfim, vai estar lá no Instagram direitinho com as indicações, os arrobas das pessoas que ela indicou, todas essas coisas. E agora a gente se encaminha aqui para o final. Quero muito agradecer pela presença da Priscila, pela presença do Nilson aqui. E vou lembrar novamente aqui a nossa parceria do início do episódio, que foi com a Escola de Costura Vestida de Sonhos. Você encontra tudo lá no site, no Instagram, @Vestida de Sonhos, no site vestidadesonhos.com.br. Tem tudo lá, tem falando sobre o curso à distância, que você de todo o Brasil pode participar. Enfim, manda uma DM lá no Instagram, a gente pode conversar por lá, a Priscila vai responder. E como a Priscila ainda não tem nenhuma obra publicada, não vende nada na Amazon, mas para não perder o costume, a gente fez aquele linkzinho, é o encurtador.com.br/DETVZ, e lá você vai encontrar vários livros de modelagem, de mulagem. Então, se você está iniciando nesse mundo, pegou as dicas da Priscila aqui, é muito importante que você conheça muito bem toda a base de modelagem, de mulagem, enfim, toda a parte teórica, que vai te dar uma base para você conseguir construir suas roupas. Se você for por esse link, você vai ajudar a gente se você comprar alguma coisa lá. Não esquece de seguir o Trampa Onde em todas as redes, @trampaonde no Instagram, Twitter. Nosso e-mail é trampaonde@gmail.com. Fala lá com a gente no Instagram. Qualquer coisa, eu fui Augusto Azevedo, @Augusto com Silva nas redes sociais. Segue lá em todas, Twitter, Instagram também, tudo igual. E podem se despedir aí. Priscila, muito obrigado, viu, por ter participado. Eu realmente estava bem ansioso para conversar, porque por mais que eu te conheça há vários anos aí já, e acompanhe de perto seu trabalho, teve muita coisa assim que para mim foi novidade de estar ouvindo, né? Acho que a gente nunca teve tempo para parar e falar sobre a vida, assim. Então, para mim foi muito legal também, foi muito da hora. E desejo todo o sucesso do mundo pra você. Você sabe disso, que o que precisar pode contar comigo. Não tem mais aquele Fox pra fazer mudança, então não se mude por agora. Porque vai ficar meio difícil. Mas, cara, você ou vocês sabem que podem contar comigo pra tudo. E muito obrigado mesmo, muito obrigado. Depois que eu te conheci, eu tive outra visão do que é a costura, do que são as costureiras, do quão importante elas foram e têm sido nessa pandemia. Inclusive, a Priscila tem um vídeo muito, muito, muito bom sobre isso no Instagram dela. Então, vão lá. Quem não conhece o Instagram dela, procura ver as coisas, ver os vídeos. Tem no YouTube muita coisa legal, muita coisa criativa. E é isso. Eu sou o Nilson. Segue a gente lá no Instagram, não deixe de interagir com a gente, porque isso é muito importante. E meu Instagram é Nilson Sampaio, tudo junto. E é isso, gente. Até a próxima. E muito obrigado de novo, Priscila. Ai, gente, muito obrigada. Eu também quero muito agradecer pelo convite. Ainda bem que foi com vocês, que eu fiquei um pouco mais à vontade do que o normal, que eu geralmente só falto desmaiar nesses negócios. Fico nervosíssima, pavorosa, me tremendo, mas foi muito legal poder contar também um pouco mais sobre isso, a nostalgia, filmes passando na cabeça, choros, lágrimas descendo, foi emocionante. E agradecer também por toda a ajuda que vocês sempre me dão para realizar os meus sonhos, né? Vocês fazem parte de tudo, então tenho muita sorte por ter pessoas assim na minha vida, um marido que acredita tanto em mim,
que se dedica para fazer tudo dar certo, que edita vídeos maravilhosamente. Contratem esse menino, gente, Augusto Consilva. E é isso, muito obrigada. Espero que tenha sido de ajuda para alguém que sonha em ser costureira e que não desista dos seus sonhos. Se alguém falar que você é muito sonhadora, vista os seus sonhos, se dedique, trabalhe para ser a melhor costureira que você puder, treine bastante, acabe com todos os TNTs da sua cidade, mas seja uma ótima costureira, porque eu tenho certeza que esse é o caminho para se destacar, porque foi assim que eu me destaquei. E que quando o conhecimento ele é a base de tudo, não só de saber sobre coisas que é julgada como incrível, mas o conhecimento na costura também é a base de tudo, sabe? Eu acho que o conhecimento é a base de tudo em tudo. Então, se qualifiquem e sejam ótimas costureiras e tenham orgulho do que vocês fazem. Quando alguém falar que você é só uma costureira, você fala, eu sou a costureira. E é isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido a gente, por estarem aqui até agora, até o fim. Foi muito longo. E é isso, muito obrigada, de verdade.